Sejam todos bem-vindos ao evento Pré-SEC, realizado pela 20ª Comissão Organizadora da Semana de Engenharia Civil da USP São Carlos. Gostaria de agradecer, em nome de toda a comissão, a presença de todos os espectadores, além dos nossos ministrantes, que disponibilizaram seu tempo e atenção para estar conosco nesses próximos 4 dias de curso. Com o desenvolvimento de novas tecnologias no mercado da construção civil, software BIM se destaca nos novos cenários da engenharia, o qual integra versões de projeto em um único modelo digital de informação. Dessa maneira, surge o software Revit, que atualmente é uma das referências no mercado da engenharia civil, como programa para a realização de projetos, desde a concepção até como suporte para manutenções de obras civis. Com isso, o curso de hoje tem como objetivo introduzir e demonstrar as principais ferramentas do programa Revit. E para isso, contamos com a presença de André Bicudo, estudante de Engenharia Civil na Escola de Engenharia de São Carlos, que tem experiência na Sena-Arquitetura, atuando em modelagens e automação, além de ter estagiado na Ambar. André, durante a graduação, participou como coordenador do Núcleo de Engenharia e Arquitetura na empresa júnior do campus. Também contamos com Gabriel Santos, formado em Engenharia Civil, também pela ESC-USP, que trabalha atualmente como analista de Engenharia Júnior na empresa Ambar, focado na concepção de modelos de construção virtual voltados à industrialização. Durante a graduação, também participou de extracurriculares da universidade, como a empresa Júnior e a equipe de concreto. E agora, introduzidos os palestrantes, gostaria de repassar alguns lembretes para o melhor andamento do nosso curso. Para o melhor aproveitamento, recomenda-se a utilização de duas telas, seja dividindo a tela do computador ou acompanhando em um dispositivo separado, como o celular, para que possa assistir a apresentação e desenvolver alguns comandos no programa. Por gentileza, deixem as câmeras e microfones desligados. Caso houver alguma dúvida durante o andamento do curso, envie a mensagem no chat, que a dúvida será repassada ao ministrante, ou sinta-se à vontade para realizar a pergunta no microfone. Ao final do curso, será emitido um certificado para todos os participantes que obtiverem a presença mínima de 75% e responderem os 2 formulários de feedback, que serão disponibilizados ao final dos dias 2 e 9. Caso houver algum problema durante o curso, entre em contato com a nossa equipe pelas redes sociais. Estaremos trabalhando para resolver os casuais problemas. Estaremos disponibilizando a todos o acesso ao Drive, que contém materiais e gravações do curso. Dessa maneira, vocês terão acesso ao conteúdo trabalhado nesses 4 dias. E para acompanhar conteúdos relacionados à engenharia civil, siga a SEC em suas redes sociais, tanto no Instagram, @sec.esc, quanto no YouTube, SEC-ESC-USP. E em nosso canal você pode assistir a outros cursos, ministrados ou palestras anteriores. Reforço também que esse curso ele estará disponível no YouTube futuramente. Dados os avisos gerais, neste momento, passo as palavras aos nossos ministrantes, André e Gabriel. Alô? Pessoal, tá me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Certinho? Só acertar aqui a câmera, beleza? Bom, boa noite aí para todo mundo, galera. Prazer estar aqui hoje com vocês. Sou o Gabriel. Daqui a pouco o André entra aqui no meu lugar, que ele vai dar continuidade à segunda parte aqui de hoje. E deixa eu começar aqui, então, compartilhando a tela com vocês. Um minutinho. Boa. Compartilhar. Só me dá um ok aí, galera, se tá certinho. Tá aparecendo para vocês. Tá aparecendo sim, André. Beleza. Então, gente, vou começar aqui. Como que a gente vai fazer hoje, né? Só deixar claro. Eu vou dar uma introdução para ser algo rápido aqui de conceitos BIM e falar brevemente, né, sobre o Revit, para que ele serve. Eu vou mostrar alguns modelos que a gente já fez dentro dele. E depois o André ele vai começar de fato a fazer a modelagem, uma parte mais prática aí com vocês, onde vai ser bem importante isso que o recado aí que vocês tiveram no início a respeito de utilizar 2 telas vai ajudar bastante. Se você não tiver, não se preocupa, a gente vai fazer bem devagar para todo mundo conseguir acompanhar, e se tiver alguma dificuldade, vai pedindo ajuda aí, não tem problema. Beleza, gente? Tá, para começar então,
Nós somos da Inova Casa 4.0, não sei quem já conhece, quem já ouviu falar, mas somos em 4 pessoas hoje. A gente foi fundado em 2019, numa parceria aqui da USP com o Sebrae, muito com o objetivo de ajudar a fomentar negócios que tivessem relação com os cursos. E aí, a gente criou a Nova Casa muito com o objetivo de auxiliar o setor da construção civil a mudar, a melhorar, a inovar, principalmente, resolver boa parte de problemas assim que são muito antigos, problemas graves, de muito desperdício, de muito erro, muita gambiarra, através de uma educação bastante prática e voltada à tecnologia, por meio de conteúdos também relacionados à inovação dentro do setor. Então, o BIM é um desses exemplos, né? A gente tem atuado fortemente neles. E nós temos já alguns produtos que a gente já lançou, como o Revit Arquitetônico, gratuito, inclusive, se alguém depois precisar de acesso, manda a mensagem, a gente consegue fornecer. Temos o Revit Estrutural, que a gente vai dar um upgrade nele agora e lançar novamente nas próximas semanas. E um curso de MS Project voltado à gestão de obras também, que a gente colocou lá na Udemy, já está disponível para quem quiser comprar também. E nós temos já algumas redes sociais, quem quiser ver mais alguns conteúdos, assim como a SEC, que trabalha muito a respeito de construção civil, né? A gente tem um conteúdo mais voltado para a inovação na construção, tanto no nosso Facebook quanto no nosso Instagram. Nós temos um site também com um blog aí cheio de artigos bem legais nesse sentido. E beleza, vamos falar então de BIM, galera. Para começar a falar de BIM, é importante que eu comece trazendo primeiro uma definição aqui, algo simples. Depois eu vou dar um contexto do mercado, mostrar um pouco da aplicação, e aí eu vou tentar também, dentro dos modelos que eu vou mostrar para vocês, vou tentar deixar claro, né, o que essas definições que eu trouxe, como que a gente enxerga elas na prática. Então, vamos lá, galera. O lance de definir BIM é um desafio, tá? Eu já posso dizer isso para vocês. Não sei quem aí já estudou sobre o tema, já ouviu falar alguma coisa, mas vocês vão encontrar várias definições, cada pessoa às vezes fala de um jeito, se tiver 40 pessoas numa mesma sala, cada um dá uma coisa. Como que eu entendo? Eu gosto de trazer muito como uma lógica de construção virtual. É literalmente uma construção que a gente faz, que a gente tem que fazer dentro dos programas que a gente utiliza, incluindo muita informação, tá? E boa parte dessa informação, ela vai ser ou pode ser utilizada ao longo das diversas etapas do ciclo de vida do empreendimento, seja no momento que a gente está pensando no anteprojeto, seja no momento que a gente já está utilizando o edifício e a gente está pensando em operação, manutenção e tudo mais. Então, muito do que eu penso do uso do BIM hoje é pensar em uma representação fiel, o mais fiel possível, né, dentro dos seus objetivos com o BIM, com bastante informação atrelada ali dentro, informação bem organizada, informação que vai ser mais facilmente compreendida do que se você trabalhar de uma forma tradicional, né, sem o uso do BIM. Beleza, vamos entender isso um pouquinho melhor, né? Primeiramente, a gente está falando de modelagem espaço tridimensional, ou seja, modelagem 3D, tá? Muito do BIM é ajudar a gente a visualizar mesmo como aquilo vai ser, então essa parte do 3D ela é bem importante. A gente pode trabalhar muito com o fator tempo, que é pensar em cronogramas, então a gente não vai simplesmente subir o edifício, mas a gente pode imputar ali informações a respeito de quando cada coisa vai ser construída, em qual etapa, qual que vai ser o ciclo de concretagem, por exemplo, em quantas semanas, né, que eu faço X pavimentos. Posso atrelar muito informação de custo também, para me auxiliar a realizar um orçamento. Posso trabalhar muito com análises para facilitar um projeto de sustentabilidade, né, para fazer uma análise de, bom, qual que é o melhor lugar aqui que eu posso colocar uma janela, onde que eu ponho o quarto, né, pensando em posição do solar, por exemplo, onde que eu vou colocar, sei lá, aparelho de ar-condicionado, dentre outras coisas, para consumir menos energia. Então tem várias questões legais. BIM também está muito relacionado à gestão, porque, como eu vou falar também, a ideia do BIM não é simplesmente ser um software ou um conjunto de softwares. A ideia do BIM é você pensar na integração de pessoas, integrar processos bem organizados com a tecnologia, e tudo isso você precisa fazer pensando de uma forma bem processual, uma forma bem organizada. Então o BIM facilita muito a gestão e também questão de segurança, né? Eu posso pensar muito em tanto utilizar o BIM para pensar
como que eu vou dispor do meu canteiro para reduzir os riscos para os meus funcionários, né? Vamos supor que eu tenho que trabalhar, sei lá, com uma grua, né? Vou ter que levantar alguma coisa. Então eu posso pensar qual que vai ser o raio de curvatura que todo mundo tem que estar afastado. Isso facilita muito quando a gente está trabalhando com o BIM. E ao mesmo tempo, pensar na segurança também dos dados, da informação que você tem, que ela está armazenada de uma maneira muito mais fácil de entender, de uma maneira mais precisa, tá? Então isso passa muito mais segurança no momento de tomar decisões. Bom, um contexto importante de trazer para vocês é o seguinte: a gente ainda escuta muito falar de DWG CAD, né? De trabalhar num formato CAD. Eu imagino que vocês já devam ter familiaridade com o AutoCAD, eu sei que a SEC já trouxe esse curso, né? E sim, o CAD é de fato muito importante também, ele ajudou muito e ajuda muito a construção civil. Mas o que a gente está passando hoje é um momento de transição, tá? Um momento onde, querendo ou não, o CAD ele ainda predomina, mas a gente está indo mais agora para trabalhar com a ideia do BIM, pensando em trazer informação aos nossos desenhos. Eu não estou somente representando algo com linhas e retângulos e bolinhas, como é no caso do AutoCAD, eu estou criando de fato uma parede, essa parede tem informação. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco nos modelos, ver se vai ficar mais claro. E óbvio que toda transição ela é difícil, ela dói, tá? Então tem gente que reclama, tem gente que acha que o BIM não vai vingar e tudo mais, mas a verdade é que a gente está vendo hoje, cada vez mais pessoas estão adotando e isso vai crescer muito aí nos próximos anos. Então, esses atritos vão existir, dificuldades vão existir, mas o BIM veio para ficar. E trazendo um comparativo aqui rápido, né? Quando a gente fala de um modelo tradicional, sem trabalhar com o método do BIM, né? sem pensar como o BIM pensa, a gente está fazendo só uma representação, a gente pode trabalhar no 2D ou no 3D, a gente até consegue executar o projeto de uma forma mais rápida, mas não necessariamente isso é bom, já vou depois explicar por quê. A gente tem um processo que ele é mais linear, tipo assim, o arquiteto fez, passa para a estrutura passa para instalações, chega lá na obra e tal, e aí quando der problema, o pessoal tenta dar um jeito. É mais barato, sim, ele é mais barato. E tem um ponto, né? O potencial de inovação hoje ele é baixo para médio. Agora, quando a gente pensa em BIM, ao invés de falar de representação, a gente está falando de construção virtual. Então, eu literalmente tenho um prédio ali dentro do meu programa. Eu vou trabalhar com 3D ou 7D, em breve eu falo um pouco mais sobre isso. E contando, né? Porque há quem diga que a gente já tem um 8D, há quem já fale de 10D, enfim, eu vou explicar isso melhor. No BIM, a precisão das nossas informações aumenta, porque, primeiro que, por ser uma construção, fica muito mais fácil de eu definir parâmetros, de eu definir, tomar algumas decisões de projeto, né? E, ao mesmo tempo, a velocidade de execução da obra aumenta. Então, pode parecer estranho, né? Pô, peraí, se no projeto tradicional eu tenho uma velocidade de execução maior de projeto, né? Como é que no BIM eu ganho mais velocidade de execução da obra? Justamente porque o projeto ele é mais bem feito, justamente porque eu tenho mais precisão de informações. No método tradicional tem muito erro que passa e só vai ser descoberto lá na obra, e é na obra que a gente vai ter uma dor de cabeça. Com o BIM a gente resolve esses problemas antes. Tá? Então a obra ela pega e executa tudo de uma forma mais fácil. Tá? O BIM estimula a colaboração e a comunicação de uma forma que a gente chama de interoperabilidade, ou seja, facilita a troca de informações entre diferentes softwares, diferentes profissionais, diferentes ambientes, né, de trabalho, de projeto. Tem um retorno maior, tá? Por mais que no começo o BIM ele gere uma dificuldade de produtividade mesmo, porque você está tentando adaptar o seu processo ao BIM, né, reformular o seu processo, no longo prazo isso se paga bem. E o potencial de inovação do BIM é absurdamente alto, tá? Lógico que depende do escritório, da consultora, cada um tem usos diferentes, então pode ser que às vezes o potencial de inovação seja médio, mas o BIM por si só ele permite muita coisa legal. Vou pegar aqui para mostrar para vocês, gente, alguns modelos aqui que a gente tem já. Eu vou começar mostrando esse daqui, que é um modelo que é um arquivo de amostra que já vem no Revit, tá? Então, caso alguém queira abrir aí, tem a possibilidade, você vem aqui em arquivo, você vai vir em abrir, e aí você desce aqui, ó, arquivos de amostra, tá? Não quero salvar. Esse segundo arquivo aqui, ó, o Golden Nugget,
que tá em alemão, tá? Não estranhe não, tá, gente? Bom, tá. O que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Além de a gente poder visualizar um 3D bem bacana, bem completinho aqui dessa obra, né? Que inclusive, se eu não estou enganado, esse daqui é de um escritório da Autodesk. A gente consegue visualizar a informação, né? Ou melhor, ler a informação que está atribuída a cada um dos elementos que compõem essa obra aqui, essa construção virtual. Então, por exemplo, se eu clico aqui, ó, na parede, eu consigo enxergar aqui do lado meu esquerdo uma série de informações como restrição da base, né? Então a base dessa minha parede ela está ligada aonde, né? A qual plano? Qual que é o deslocamento? No caso não tem. Ela tem uma restrição superior, ou seja, sim, ela vai chegar no máximo até esse nível aqui que tá. Gente, eu vou pedir perdão, não sei falar alemão, tá? Então tá nesse nível aí. Aqui vai mostrar a altura dessa parede, vai me falar se essa seção transversal é vertical, se ela está inclinada, se tem um formato cônico, informações de comprimento, área, volume. Então, ou seja, tudo isso está embutido ali nessa minha parede, tá? E o software entende isso, ele entende aquilo é uma parede, essas são as características dela, ponto. Tá? Algo que o CAD não faz. Não sei se vocês se lembram, quando vocês clicam numa linha lá no AutoCAD, clica em propriedades, o que vocês vão ver? O tamanho da pena, espessura, comprimento, qual que é a cor da camada, né? Qual que é o nome da camada, mas vocês não veem informações de obra, tá? E aqui, nesse caso, a gente está vendo um modelo, né, que ele tem aqui, a gente pode ver, inclusive, várias folhas. Então, eles criaram, de fato, todo o modelo aqui e depois geraram uma documentação que a gente pode abrir aqui para ver algumas pranchas, né? E dá para ver que a qualidade da prancha é absurdamente boa, né? Absurdamente maior do que você geralmente vai encontrar num projeto CAD. Então, é muito legal pensar nisso, né? Porque um dos principais usos do Revit é justamente o auxílio à obra. Né? A gente entender como que aquela construção vai ser de fato executada, fornecer a informação precisa, informação detalhada, tá? Para quem vai executar não ter muito problema. Então, esse daqui é um primeiro exemplo que eu queria trazer. E os outros dois exemplos que eu vou mostrar são projetos que nós fizemos, tá? Que nós modelamos, na verdade, né? O projeto, a gente pegou um projeto que alguém já tinha dimensionado e modelamos isso tudo aqui no Revit. E eu não posso, infelizmente, falar o cliente, não posso mostrar o projeto inteiro, por isso que eu estou só mostrando essas vistas aqui, mas já dá para eu ilustrar algumas coisas. Isso daqui, no caso, é uma estação de metrô, e aqui, ó, a gente pode visualizar vários sistemas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, minhas caixas, né, que eu tenho o pluvial passando, eu tenho aqui um tubo, ao clicar nesse tubo, por exemplo, eu tenho uma série de informações de elevação, inclinação, diâmetro, tamanho, aí, enfim, tenho até mesmo aqui o tipo de PVC, né, que eu estou trabalhando, tá? Se eu clicar, posso clicar aqui em elementos estruturais, ó, como por exemplo a minha fundação, né, da minha estaca, então eu tenho o tamanho da estaca, qual que é o concreto que eu estou trabalhando, tenho formações de recobrimento, enfim, vários aspectos que são importantes, né, quando a gente está pensando na execução aqui das estruturas. E eu tenho aqui também uns sistemas eu tenho arquitetura, tenho também lá dentro, que a gente não está conseguindo ver aqui agora, tentar mostrar aqui para vocês, da elétrica, né, passando aqui, bastante coisa de elétrica, inclusive. E aí, eu gosto até de mostrar para vocês um dos usos do BIM, né, que eu acho que são um dos principais, e que o Revit é um programa muito bom, excelente para fazer esse tipo de coisa, junto com até um outro programa da Autodesk, que é o Navisworks, que é você encontrar conflitos. Como assim conflitos? Vamos pensar, por exemplo, aqui esse monte de eletroduto, eu tenho bandeja de cabo, tenho lâmpada, tenho câmera, tem um monte de coisa. Tem até aqui, ó, uma parte aqui de uma tubulação passando e tal. E, pô, qual que é a chance disso daqui bater? Pensando na quantidade de coisa que eu tenho num pequeno espaço, é muito grande. E então, eu vou deixar isso para a obra resolver, que é o que geralmente acontece no projeto tradicional? Não. Aqui no Revit eu pego, né, consigo visualizar muitos desses conflitos e, justamente por eu ter visualizado eles, eu consigo resolver. Tá? Então, é um projeto que a gente ainda encontra alguns conflitos aqui. Se eu procurar, eu vou achar. Nas outras vistas dá para ver melhor.
Mas, enfim, esse é um dos principais usos, um uso que eu gosto bastante de citar. Aqui do lado direito, ó, dá para ver o banheiro, né? Então dá para ver a pia, dá para ver aqui a nosso a privada e tudo mais, bacia. Então, enfim, tudo isso daqui foi modelado, a gente colocou, é muito fiel, muito representativo e a informação está toda atrelada. Vou mostrar uma outra vista aqui rapidinho para vocês. Só aguardar para carregar. Pronto. Ó, essa vista aqui eu consigo ver outros aspectos. Inclusive, lembra que eu falei do conflito? Ó, o conflito aqui. Um monte de eletroduto passando aqui bem no meio da viga. É aquela coisa. O que a gente faz quando isso acontece? Vai conversar com o projetista, né? Fala para o projetista, ó, isso aqui está acontecendo. Pode furar a viga ou vou mudar? E aí o projetista vai lá, vai verificar. Às vezes o pessoal de instalações que vai ter que mudar o caminho mesmo. Então, essas resoluções de conflitos elas são bem importantes. E aí, mostrando aqui para vocês, né, mais alguns detalhes, ó, toda a visualização que a gente consegue ter, ó, da caixinha, né, e todo o condulete aparente que a gente tem aqui. Um projeto bem... Projeto complexo, ele é muito grande, infelizmente a gente não pode mostrar tudo, mas estou mostrando um trechinho. Aqui também, ó, outra visualização legal da gente fazer. Aqui dá para ver até um pouco melhor. Deixa eu ver se está aqui mesmo. Ou talvez... aqui. Que é um conflito que a gente está vendo com um elemento estrutural e um pluvial, né? Então, isso aqui é algo importante. Nesse caso é fácil de resolver, se joga um pouquinho para o lado, tá? E mais algumas câmeras aqui, mais algumas coisas. Tem um circuito fechado de televisão nessa estação que é bem importante. Furações que a gente teria que fazer na parede, certo? E uma última vista aqui só para vocês, que a gente separou aqui para vocês. No caso aqui também dá para ver mais algumas coisinhas. No caso aqui, eu tenho mais bandejas de cabo, isso aqui é a parte da passarela, dando uma estação, né? Então, aqui, ó, dá para ver, isso daqui é grave, tá? No caso, tem o eletroduto passando uma viga metálica, isso daqui vai ter que mudar com certeza a instalação. Então, enfim, esse é um dos usos, tá? O Revit, eu acredito ser um dos, se não o melhor, um dos melhores softwares aí quando a gente pensa na parte de visualização, em detalhe, tá? Tem muito software BIM no mercado, mas eu acredito que para essa parte de visualização, o Revit ele realmente manda muito bem. Junto ali com o ArchiCAD, né, principalmente para quem é arquiteto, o ArchiCAD já acaba sendo uma solução até melhor, mas para engenharia eu acho que, cara, a gente enxerga tudo aqui muito bem e dá para ter um uso muito bacana dele, tá? Quando a gente vai falar de análise estrutural e tudo mais, eu acredito que outros softwares acabam sendo melhores, mas para essa parte de modelar, de enxergar, de construir virtualmente, o software do Revit ele é muito bom e não é à toa que ele é o mais usado hoje no mercado, né? Esse é um uso forte. Agora, um outro projeto que a gente fez, projeto de uma delegacia, que a gente trabalhou aqui na parte do ar-condicionado, e a gente já recebeu os modelos de elétrica e de hidráulica. Tá? Então, dá para ver aqui, ó, dá para ver todos os sistemas, né? A gente consegue ver a estrutura, a gente consegue ver a arquitetura, a gente consegue ver aqui as máquinas, né, que a gente utilizou de ar-condicionado. Então, a gente foi trabalhando junto com o projeto de ar-condicionado para modelar tudo isso com ele, construir virtualmente. E, mais uma vez, tem uma série de conflitos aí que a gente teve que ir resolvendo ao longo do tempo, né? A gente está vendo aqui, ó, um exemplo. A gente tem... que isso daqui, na verdade, não é do ar-condicionado, né? Mas a gente está vendo aqui um exemplo de um eletroduto passando aqui no meio de uma viga. Então, o pessoal lá da elétrica depois vai ter que dar uma olhada nisso, tá? Mas aqui, ó, essa partezinha branca, que é a parte de ar-condicionado, a gente modelou. Então, fomos instalando tudo aquilo que é de ar-condicionado, sempre procurando resolver o problema, ó. Janela, por exemplo, tivemos que jogar mais para o alto aqui para não bater na janela, mas não podia pôr muito para o alto também, senão ia ter espaço para passar algumas tubulações. Então, são outros problemas que você acaba enxergando com o BIM, que num projeto, né, de uma maneira tradicional, você não vai enxergar. O papel aceita tudo, né? Essa é uma frase muito importante. E aqui, quando você vai fazendo o Revit, você acaba vendo muita coisa a mais. Você tem mais dor de cabeça para resolver como projetista? Tem. Mas a obra agradece e isso é você salva um custo e um tempo enormes aí para o projeto, né? Para o empreendimento como um todo. Beleza? Vou voltar aqui para minha apresentação, gente. Sempre que a gente fala do que é BIM, é importante também falar do que não é BIM, tá? Porque muita gente confunde. Então, primeira coisa, não é porque um software ele permite fazer uma modelagem, tá? Que aquele software é necessariamente BIM, tá? E até mesmo softwares BIM, como o Revit,
Se eu não estiver utilizando dele pensando num processo BIM, pensando num uso que, nenhum dos possíveis usos do BIM, a gente tem mais de 25 aí que são listados, que já são famosos, e tem mais uns 50 aí que a galera está pesquisando. Se eu não utilizar o Revit pensando num processo BIM, numa lógica de BIM, eu não vou estar trabalhando com BIM, tá? Então eu posso sim utilizar o Revit para trabalhar de uma maneira normal. Eu já vi gente falar que fazia linha no Revit, tá? Então ao invés de você trabalhar com a inteligência do Revit, não, você vai trabalhar assim como no AutoCAD, num programa que não foi feito para isso. Obviamente vai ser difícil, tá? Outra coisa, não é porque eu modelo em 3D que eu estou modelando BIM. Tem softwares que fazem o 3D, mas não fazem BIM. O AutoCAD, por exemplo, você consegue fazer lá um monte de coisa 3D, mas ele não é um software BIM, tá? Modelo sem objetos paramétricos, né? O que são parâmetros? Tudo aquilo que eu estava mostrando de informações para vocês, aquela informação está atrelada a um parâmetro, tá? Que é uma característica, é uma informação que está lá. E essas informações elas podem conversar entre si, como é o caso, por exemplo, que eu mostrei da parede. A parede está restrita a um determinado nível, tá? Então, o parâmetro de restrição superior está conectado ao parâmetro da altura do nível, tá? E com isso a gente consegue fazer uma série de associações inteligentes com os diversos elementos que a gente tem ali dentro do modelo. Se isso não existe, a gente não trabalha com BIM. Se a gente não está trabalhando também com modelos que realizam atualizações automáticas, também não é BIM. Por exemplo, quando eu pego para mover um pilar, uma viga, qualquer elemento, e eu tenho o meu modelo 3D, eu tenho também a minha prancha, como eu mostrei para vocês lá no primeiro modelo. Se eu movo aquilo no meu modelo 3D, a prancha ela vai se atualizar e vai mostrar aonde aquele elemento está, tá bom? Existem casos onde isso não acontece. Você move em um lado, depois você tem que acertar na prancha, na vista e tudo mais. Softwares que não têm integração de dados. Às vezes o software ele tem os dados somente dentro dele, você não consegue fazer esse dado comunicar com outros, e aí você não está trabalhando com BIM, tá? Beleza, e principais benefícios do BIM? Primeira coisa, visualização 3D, o Revit é muito forte nisso, foi esse que eu queria mostrar para vocês ali, por exemplo. Outros softwares não são tão bons nisso, mas são melhores em outras coisas. Simulação virtual, tá? Então, como eu falei, a gente está trabalhando com construção, a gente consegue pensar em como a obra vai acontecer, a gente consegue resolver conflito, a gente consegue pensar em sustentabilidade, muita coisa. Retirada de quantitativos com maior precisão, tá? Porque todos os elementos que eu modelo ali, eles são contabilizados, tá? E a gente consegue tirar isso com uma maior facilidade. A gente compatibiliza os sistemas, né? Quando a gente resolve todos os conflitos. A documentação, ela vai sair muito mais precisa, e a documentação, ela acaba tendo uma maior facilidade para ser feita também. E o BIM, ele exige, tá? Que você tenha mais organização e faça tudo de uma forma mais inteligente. Então, que o seu processo ele tenha que ser mais bem pensado e gerenciado. Beleza? Tudo isso é o que vai atacar custo, vai reduzir custo do empreendimento, vai reduzir tempo do empreendimento, vai reduzir problema, tá certo? E, consequentemente, vamos ver aí uma série de satisfações dos diversos clientes. Uma questão importante quando a gente fala de construção, gente, é essa questão do custo de vida dela. A gente pensa muito, geralmente a gente pensa muito em projeto, né? Qual que é o preço do projeto, qual que é o preço da obra, mas a grande verdade é que o grande custo disso está ao longo do ciclo de uso, certo? A operação, o suporte, tá? Então, esse custo ele é muito importante. E esse é uma questão que é muito relevante, por quê? Porque quando a gente pensa em BIM, como eu falei para vocês, o BIM ele ataca diversas etapas do ciclo de vida de uma construção. A partir do momento que eu faço um projeto bem feito, a partir do momento que eu tenho uma obra sendo bem executada, a chance de eu ter problemas durante a fase de uso, né, que muitas vezes é importante lembrar que a fase de uso ela é a que dura mais tempo, né? Vamos falar que muitas vezes a gente está falando de mais de 50 anos, os custos de reparo vão ser sempre muito menores. Ainda mais se você estiver sempre fazendo uma manutenção preditiva e tudo mais. Então, esse custo de vida é muito importante pensar nisso, né? O BIM, por resolver uma série de problemas, o custo de vida ali na fase de uso acaba sendo muito menor, tá? Gente, o ponto importante, caso alguém tenha alguma dúvida, quiser me interromper, não precisa esperar eu terminar não, tá? Manda aí no chat. Eu não estou olhando o chat, mas o pessoal aí da comissão avisa, e aí a gente pode ir conversando. Legal.
Quando a gente fala em BIM, é importante também pensar o seguinte: o BIM ele tem níveis de maturidade, o level, né? BIM level 0, BIM level 1, tudo mais. O que é isso? É para a gente conseguir medir como que o BIM está sendo implementado dentro de uma organização, né? Até que ponto ele foi implementado. Então, quando a gente está falando de um BIM 0, a gente está trabalhando com CAD. Tá? Só com CAD, não temos nada mais do que isso. No nível 1, a gente já está utilizando o BIM pensando no 2D e no 3D. Então, a gente já está começando a, muitas vezes, modelar alguma coisinha ali, né? Gerar uma documentação, uma planta, tudo mais. Ok. No 2, aí a gente já começa a ter algo mais interessante, que é quando a gente já começa a trabalhar de uma forma mais colaborativa, que é quando a gente já começa a inserir mais informação no nosso modelo, que é quando a gente já começa a resolver alguns problemas, como, por exemplo, de conflito e tal. E no nível 3, que seria o nível suprassumo, né, que todo mundo gostaria de chegar, é o momento onde a gente está pensando no BIM todo o ciclo de vida mesmo. Então, eu estou usando o BIM lá no anteprojeto, usei no meu projeto, usei na minha obra, estou trabalhando para fazer a gestão do meu empreendimento, né, durante a fase de uso e até mesmo no momento que eu tiver que retirar esse edifício de uso, né, que eu tiver que mudar ele, alguma coisa assim, eu vou utilizar também, por exemplo, para saber como que eu vou fazer a gestão de todos os resíduos, como que eu posso reaproveitar materiais e tudo mais. Então, essa é o mundo lindo e perfeito, né, onde todo mundo está se comunicando e colaborando de uma forma perfeita, a gente troca informação com softwares diferentes e a gente não tem perda de informação. Então, esse seria o nível 3. Estamos em qual nível, né? A gente pode falar que no Brasil aqui a gente está no 1, mas já existem sim organizações, empresas, profissionais que estão no 2, e eu arrisco a dizer que tem um ou outro ali que já está arranhando o 3, tá? Mas a grande parte ainda está do 1 para o 2, aí vamos assim dizer. Beleza. E, mais uma vez, pensando na ideia dos benefícios do BIM, né? A gente tem a curva de McLean, que ela é super tradicional, super legal para a gente explicar um pouquinho desses benefícios. Se a gente olhar aí, a gente tem uma primeira curva, né? A1, que ela vai mostrando assim, qual que é a capacidade que a gente tem de gerar algum tipo de influência sobre custo, sobre as características de um empreendimento ao longo do tempo, né? Então, quando a gente está pensando na fase de projeto, é muito maior, né? Quando a gente já está na fase de operação, é muito menor, ela cai ao longo do tempo. A curva 2 é o custo, né? O quanto que eu acabo tendo que pagar para mudar alguma coisa. Então, obviamente, na fase de projeto, esse custo é muito menor, e na fase de operação é muito maior, né? Até porque eu já tenho algo construído, já está feito. A curva 3, ela vai me mostrar em que momento, né, pensando num processo tradicional de projeto, pensando só numa lógica de CAD, por exemplo, em que momento que eu vou ter o maior esforço de projeto. E aí a gente pode ver, né, que a gente está pensando na parte final de projeto com essa parte da obra indo depois lá para o uso. Então, é ali que está concentrado o esforço, né, de um processo tradicional, que é justamente quando a gente tem uma capacidade intermediária para pequena de interferir no projeto e um custo intermediário até para alto. Agora, quando a gente está falando em BIM, esse esforço é maior anteriormente. Ou seja, para a gente começar a falar de BIM, começar a fazer um anteprojeto, um projeto básico, a gente já tem que ter muito mais informação decidida, a gente tem que ter muito mais soluções pensadas, tá certo? E com isso, a gente tem uma maior capacidade de impacto no projeto por um menor custo. Então, isso explica muito do benefício do BIM. Isso é bem legal. Vamos falar rapidamente aqui também do BIM no Brasil, tá? Hoje, em 2021, a gente já tem aí um plano de implementação do BIM no país. É um plano aí bem ousado. E a gente tem metas, por exemplo, para 2028, uma meta de trabalhar aí, aumentar a nossa produtividade em 10% ao longo de 10 anos, tá? Então, a nossa estratégia BIM-BR, ela pensa muito nisso. Tem uma certa crítica no seguinte sentido, né? Lá no Reino Unido, onde a gente viu o primeiro plano nacional, né, surgindo no mundo, a implementação começou lá em 2016 e eles têm uma ideia de aumentar a produtividade em 20% num período de 4 anos, ou seja, é bem mais ousado do que a gente, tá? Mas, obviamente, cada país tem a sua situação, tem o seu contexto e acabou que no Brasil a nossa meta é um pouco menor, mas ainda é uma meta desafiadora.
importante dizer. E esse plano ele tem alguns indicadores e metas. Então, como eu falei para você, né, o aumento da produtividade em 10%. Então, eles vão mensurar isso pensando na produção por trabalhador das empresas que adotarem o BIM. A gente pensa também em aumentar em 10 vezes a adoção do BIM. Então, hoje a gente 5% mais ou menos aí do PIB da construção adota o BIM, a meta é que isso chegue a 50%. Tá? A gente quer reduzir custos em 9,7%, então custos de produção das empresas que adotarem o BIM, é assim que eles vão mensurar, e elevar em 28,9% o PIB da construção civil. Tá? Então, como que isso vai ser pensado? A lógica é que, ao utilizar do BIM, a gente consiga crescer 2,6% ao ano, tá? Entre 2018 e 2028. E aí, somando tudo isso, a gente vai ter 28,9%, tá? Ou seja, um crescimento maior que a gente vai ter comparado ao que a gente tem hoje, que é um crescimento aí na faixa de 2%, tá? E aí vem uma pergunta legal, que é até onde o BIM pode chegar. Muita gente fala isso, né? Então, lembra que eu falei da ideia do 3D ao 7D e há quem fale de 8D? Pois é. Qual que é a lógica? O 3D é a modelagem 3D mesmo, nas 3 dimensões. O 4D é quando eu começo a trabalhar com o fator tempo. Então, quando eu começo a pensar não somente em fazer minha construção virtual, lá colocar os meus elementos, mas falar, ó, esse elemento vai ser construído nessa data, nesse dia, esse outro nessa. E aí eu consigo visualizar ao longo do tempo, né? Eu consigo literalmente montar um vídeo mostrando ao longo do tempo cada elemento aparecendo e mostrando como essa construção vai acontecer. E eu até posso utilizar isso, por exemplo, para comparar com a minha construção real, né? Verificar se eu estou atrasado, se eu não estou, o que eu posso fazer. O 5D, para a gente trabalhar com custos, então vou começar a imputar informação ali, vou pensar num processo para eu gerar um orçamento bem preciso. O 6D, quando eu estou trabalhando com análise de sustentabilidade. O 7D, para facilitar a gente trabalhar com a gestão dos nossos ativos, dos nossos empreendimentos, tá? Então, quando o empreendimento já está em uso, né? Eu tenho um modelo BIM que vai me ajudar a fazer manutenção, que vai me ajudar a detectar problemas, que vai me ajudar a gerar uma maior qualidade de uso para os seus usuários ali. E aqui em Fale, já em 8D, que é a ideia da segurança. Então, como eu falei para vocês, a ideia de pensar no canteiro, né? Como que o canteiro ele pode ser pensado, montado e como as operações devem ocorrer para garantir que a gente não tenha nenhum tipo de acidente com os nossos funcionários, por exemplo, né? Algo bem legal. Tá dando os primeiros passos, tá? Tá ainda sendo bem discutido, mas a gente chega lá. Tem uma coisa que eu gosto de comentar. Se vocês falarem com pessoas que são muito cultas em BIM, geralmente pessoal que estuda muito, pessoal que já tem uma grande influência, eles não gostam muito de falar de dimensões BIM. Eles gostam de falar de casos de uso, ou usos BIM. Então, tem um estudo, por exemplo, que é muito famoso da Penn State. Se vocês jogarem no Google, vocês vão achar fácil. A gente também pode disponibilizar se alguém quiser. Que ele cita ali 25 usos do BIM, né? 25 objetivos que você pode atingir, né, com ele, e como que esses processos precisam ser montados. Então é importante dizer isso, tá, gente? Para usar BIM, eu não preciso usar as 25 usos, tá? Eu pego um ali, por exemplo, penso no meu processo e vou embora. Então, o BIM ele pode ser usado para muita coisa. Esse estudo é legal porque ele dá dicas de como você vai montar o seu processo, que tipo de informação você precisa ter, que tipo de software você vai ter que utilizar, quais são as pessoas que vão ter que estar envolvidas nisso. Então, ele dá uma ideia da sistemática BIM como um todo, assim, é bem bacana. E aí, geralmente, a galera culta quer saber desses casos de uso e eles não gostam muito de falar de dimensões em BIM. Não vou entrar muito no método porquê, tem um porquê até que faz sentido, assim. Eles gostam de ter mais precisão, assim, na hora de falar de BIM, mas, enfim. Querendo ou não, isso é um jargão que é utilizado no mercado, a galera se refere a BIM também por meio das dimensões. Falando rapidamente aqui de softwares, tá, gente? A gente tem a fabricante aí, que é a Autodesk, acho que é a que mais conhecida, né? Todo mundo já usou o AutoCAD. E agora a gente vai trabalhar com o Revit, né, nesse curso. Temos o Navisworks, que é muito utilizado quando a gente quer fazer compatibilização, quando a gente quer fazer visualização do 4D, por exemplo, quando a gente quer até mesmo facilitar a abertura de arquivos. Você abre o arquivo lá no Navisworks de uma forma mais fácil do que você abre no Revit, por exemplo. Então, tem alguns pontos. Passar aqui já para o próximo, vou mais rápido aqui. Nemetschek, acredito que vocês já devam ter ouvido falar alguma vez do Sea Engineering, por exemplo, um software para fazer análise estrutural. Então, você consegue fazer também ali uma modelagem, colocar o seu pilar, sua viga, laje, tudo bonitinho.
depois você coloca as cargas, pede para calcular, e eu consegue utilizar aquela informação pensando nas vantagens do BIM também. O Allplan, um outro software também na Medcheck, muito utilizado para fazer o detalhamento de estruturas, beleza? Que mais? A gente tem um software da Trimble aí, acho que o mais conhecido é o Tekla Structures, mesma ideia aí do CIA, né, que é trabalhar com análise estrutural, mas ele é muito forte mesmo, assim, na parte da estrutura metálica. E um outro software que eu particularmente tenho estudado muito, tenho gostado muito, é o Vico. Pouca gente já ouviu falar, mas o Vico ele é um software maravilhoso, assim, quando você está pensando em trabalhar com o uso do BIM para planejar e controlar obras, beleza? Então, é um software assim que eu gosto bastante. A Bentley tem muito software, tem muita coisa, inclusive essa imagem que está aqui, ela já está desatualizada. O software não chama mais EcoSim, ele chama Open Buildings, por exemplo, mas muitos dos softwares deles simulam muito o Revit, simula esses softwares da Tekla, simulam softwares de instalações, que fazem análise de instalações também. E a gente tem outros também que são conhecidos, o TQS, ele não é software nativo BIM, mas ele está melhorando, está trazendo mais funcionalidades BIM ao longo do tempo. A gente tem Grasshopper e o Rhinoceros, são bem famosos na arquitetura para trabalhar com o design generativo em BIM, que é uma ideia onde o software ele vai encontrar soluções otimizadas para você. Tá? E o Arquibuzz, que eu gosto de falar também, que o Arquibuzz é um software mais conhecido aí para você trabalhar com o BIM pensando em fazer gestão, manutenção na fase de uso e operação das edificações, tá? Tem também o da IBM, mas o Arquibuzz ele é mais conhecido. E falando aqui para vocês um pouquinho, né, sobre como que está a lógica do mercado, pensando no uso do BIM. Foi feita uma pesquisa pela Cienge, um mapeamento BIM aí para entender como que o BIM está inserido. E eles perguntaram para 643 empresas ou profissionais, né, autônomos, aí, se eles estavam ou não utilizando o BIM. A maioria ainda disse que não. Então, como eu falei para vocês, a gente ainda está nessa transição. Mas, querendo ou não, a gente teve uma quantidade relativamente alta de respostas positivas, 247 positivos contra 396. A distribuição da adoção da metodologia BIM aí pensando em tempo, né? Quanto tempo, qual que é a idade da empresa, perdão, que ela tem. Então a gente pode ver que empresas mais novas têm utilizado mais do BIM. E isso é um fator interessante de pensar por quê? Porque essas empresas mais novas muitas vezes são profissionais também mais novos que estão entrando em contato com a inovação e tem mais facilidade para lidar com a inovação do que os profissionais mais antigos, tá certo? Isso é uma tendência, é algo interessante de analisar. Pensando aqui também por setor de atuação, a área, né? Então a gente tem aí áreas que têm muito pouco uso, né? Por exemplo, a partir das instaladoras, terceirizadoras, as empresas terceirizadas e tal, mas alguns casos se destacam, nem preciso falar, meio óbvio, né? Quem dá consultoria em BIM tem que saber utilizar o BIM, né? Óbvio. E a gente tem aí, por exemplo, o escritório de projeto acima de 50%, acho interessante. Indústria de materiais, componentes, sistemas construtivos acima de 60% também é um número interessante e tal. Um número que eu gostaria particularmente que fosse maior, que eu acho que vai crescer muito agora com o decreto do BIM, né, com a estratégia de implementação nacional, é de construtoras e de incorporadoras também. Eu acredito que esse número vai ser bem alto num futuro não muito distante. E aí também perguntaram, né, quem pretende adotar, então dá para ver que mais de 90% pretende adotar, só que a grande maioria ainda não tem uma data, tá? Então tem muita gente que ainda está planejando, pensando, né, questionando como que vai utilizar isso. Muita gente, infelizmente, ainda não tem esse planejamento feito, tá? É algo que é importante. Quando a gente fala de BIM, tá, gente? É importante falar isso. Planejar, controlar, gerir, administrar processos, tudo isso é fundamental e ter um plano estratégico bem definido para isso, tá? E aí, algo que eu acho legal de comentar também, né? Por que muita gente não usa? Então, um dos principais motivos apontados é a questão financeira. A gente até falou lá anteriormente, né, que sim, trabalhar com BIM é mais caro, só que ao mesmo tempo você vai ter mais retorno. Quando que esse retorno vem? No curto, no médio prazo? Não, no longo prazo, tá? É algo que exige uma visão de... Você não pode ser muito imediatista, mas vem e vem bem, tá? Vem um retorno muito interessante aí, que a gente já tem alguns casos, estudos de casos aí para trazer.
Muita gente fala de barreira organizacional, né, por não ter uma estrutura de colaboradores grande. Então, muita gente falando assim, acho que a gente é pequeno, não faz muito sentido da gente adotar. E aí vem um mito que eu acho legal de trazer para vocês. A ideia de utilizar o BIM não está necessariamente voltada ao tamanho simplesmente do escritório, mas ao tipo de projeto e ao valor que ele gera naquele projeto. Posso ter um escritório pequeno, mas que vai trabalhar com, por exemplo, projetos aí de ponte, sabe? Pô, é um valor agregado muito alto que a gente tem nesse tipo de projeto e muitas vezes trabalhar com BIM faz sentido, tá? Há quem falou também de barreira financeira, mas pensando mais em treinamento, né? Não tanto de software e equipamento. Isso também é verdade, né? Porque, principalmente quando a gente fala de consultoria em BIM, quando a gente fala de profissionais capacitados em BIM, é uma pessoa que tem uma hora cara, sim. Mas, volto a dizer, são investimentos que no longo prazo se pagam. Então, tem que ter uma visão mais longe também para entender isso. Barreiras de mercado, muita gente não encontra projetista, e isso é real, e eu digo isso para vocês, por quê? Porque a gente está vendo, eu e o André, né, e mais uma galera que a gente conhece aí, que às vezes a galera fala, gente, estou com muito projeto, preciso repassar. E são poucas pessoas que realmente trabalham com o BIM e sabem trabalhar com o BIM, né, tem a visão do BIM. Então, fica a dica aí. Quem estiver pensando nisso aí para o futuro, é uma boa. Muita gente fala que não encontra suporte, enfim, tem várias outras coisas aqui, não vou entrar em todos os méritos, mas aqui tem uma visão geral que eu acho bem interessante de trazer. Aqui são dados da FGV de 2018, né, falando como que era a participação como que é o uso do BIM, né, nas empresas. Então, eles viram que, de uma forma geral, 9,2% utilizavam BIM. Isso aumenta um pouco na infraestrutura, isso diminui um pouco quando a gente está falando de outros tipos de obra, tá certo? Então tem essa... não é um número fixo, né, que representa toda a construção, mas na média a gente tem esse valor aí, tá? Eu gosto dessa resposta, não sei dizer, né? O que significa não sei dizer? Muitas pessoas, por exemplo, trabalham com Revit e fazem lá uma modelagem, mas assim, elas não fizeram um planejamento, uma super gestão, não tem uma noção muito plena dos objetivos que quer atingir utilizando, por exemplo, o BIM. E aí elas falam assim, ó, eu meio que uso, mas não uso certo. Então, eu não sei dizer, tá? Isso acontece bastante, gente. É um fato curioso aí. E vamos falar agora pensando em 2021, né? Como que tá a vida, como tá o cenário, que principalmente do que eu, o André, a gente tem visto e tem conversado com muito profissional aí BIM no mercado, tá? Acho que é legal de falar. Primeiro, a gente está vendo que muita gente está interessada. Com esse decreto BIM, quando você fala de obra de infraestrutura, tá todo mundo tendo que contratar a galera de BIM, porque está sendo obrigatório na licitação pública, tá? Então, tem uma galera correndo muito atrás disso, fazendo um esforço enorme, uma galera que não, às vezes, tipo, não tem nem noção, sabe? Fala, mano, pra mim BIM é 3D, sabe? Ou pra mim Revit BIM é Revit, sabe? A gente escuta essas coisas e não é. E ao mesmo tempo a gente tá vendo a galera tendo que correr atrás, tá? E eu tenho um interesse grande do mercado nessa implementação. A gente tá vendo muita gente por isso até buscando muita capacitação. E obviamente, como eu falei para vocês, quando você não tem uma noção, não planeja, muita gente tem dificuldade, tá? Para implementar, é natural essa dificuldade. Por isso que é importante quando você vai implementar, é legal você trazer um consultor, uma pessoa já experiente para o time, ter pessoas que tenham uma capacitação, tá? Porque é um processo que exige alguns meses, às vezes anos, dependendo do tamanho da empresa, certo? E vai ser difícil no começo, e depois de um tempo é que você vai ver as vantagens. A demanda está aumentando, tá? Mas a gente vê que a oferta, né, de serviços BIM, como eu até falei para vocês dos projetistas, não está acompanhando tanto a evolução dessa demanda. Então tem uma galera que está ficando aí um pouquinho sobrecarregada com isso. O que é bom, por exemplo, para mim e para o André, que a gente está trabalhando com isso. Legal, a gente vê aí o surgimento do BIM Fórum Brasil, uma entidade que vai trabalhar forte para auxiliar nessa estratégia de implementação. A gente está vendo normas BIM surgindo aí, vocês que têm acesso ao Guia Web da USP, podem ir lá dar uma olhadinha nelas, é bem legal, vocês vão ver o que é sistema de classificação BIM, uma série de outras características. A gente não vai entrar no mérito hoje, mas são coisas importantes. A gente está vendo muito evento no Brasil todo, muitos deles, obviamente, digitais por questão da pandemia, mas até um pouco antes da pandemia, em 2019, por exemplo, fiz um evento super legal lá em Campinas, e tem vários outros espalhados em todos os estados aí.
E a gente está vendo licitações, né, principalmente as públicas, como eu falei, por conta do decreto BIM aí trazendo muito o uso, né, de forma obrigatória. E a gente vê outras licitações, até de licitações de empresas mesmo, trazendo direcionamento para o uso do BIM também, por enxergarem os benefícios. E o futuro, gente, o que a gente pode esperar? Né? Então, acho que é legal de falar um pouquinho também. Primeiro, o futuro, ele não vai ser só o BIM, ele vai ser o SIM. O que é o SIM? O SIM é City Information Modeling, né, ou modelagem da informação da cidade. Muito do que a gente está pensando em fazer para edifícios, para construções, né, em uma escala menor, a gente vai fazer agora para planejamento urbano, para fazer gerenciamento de municípios, tá certo? A gente vê muito o crescimento também de Smart Cities e a informação que tanto o SIM quanto o BIM podem trazer vai auxiliar também as Smart Cities a terem mais dados, mais informação para poderem ser construídas e gerenciadas. A gente está vendo um uso grande, que já está acontecendo bastante até, da inteligência artificial, de realidade aumentada e realidade virtual com o BIM. A gente está vendo, por exemplo, aplicativos, perdão, você leva lá o seu celular no canteiro, aponta em determinado local, você consegue enxergar o seu modelo lá no terreno, né? E aí pode até ajudar você a visualizar a obra. Tem casos, por exemplo, de etiquetas RFID que você coloca lá num determinado componente, aí você passa com o celular e vê a informação do modelo BIM, né? O que estava dentro daquele elemento do modelo. E a gente está vendo a gente vai vendo, né, cada vez mais um aprimoramento da ideia de se trabalhar com um trabalho colaborativo. No BIM, a gente até gosta de falar da ideia de engenharia simultânea, né, que é quando você traz os diversos profissionais para que juntos eles vão trocando informação, vão resolvendo os problemas, ao contrário do que a gente vê no processo tradicional, que é o processo linear, como eu falei para vocês. Então, isso tudo vai acontecer, e já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. E aí, para finalizar a minha parte teórica, uma indicação de duas obras aí bem legais. Uma é o Manual do BIM, que eu acho que é o livro mais conhecido e famoso quando a gente fala de BIM, tá? Já tem uma edição mais atualizada do que essa da imagem que eu estou mostrando aí. E aí vale muito a pena para quem quiser ter. Não sugiro que você leia tudo de uma vez, tá? Ele é literalmente um manual para você ir consultando, tá? Eu quero entender o que é BIM, eu quero entender o que é esse termo, quero um estudo de caso sobre isso. Aí você vai vendo. Agora, um que eu recomendo a leitura completa aí, para quem quiser saber mesmo de BIM, são os manuais da CEBIC, que vocês estão vendo aí na direita, né? São esses volumes todos. E é uma leitura que eu acho relativamente rápida, tá? Não que você vai matar tudo em um dia, mas assim, você consegue ler com uma boa velocidade. E ele é bem completo, tem informações bem interessantes, tá? Uma outra coisinha só que não está atualizada, mas a grande parte do que está lá vocês podem ler e ficar tranquilos que são informação de ótima qualidade. Beleza, gente? Deixo aqui o nosso contato, meu, do André, se depois alguém quiser trocar mais uma ideia sobre o que eu apresentei aqui, tal, fica à vontade para mandar mensagem no Zap ou um e-mail aí pra gente, beleza? Oi, gente, tá dando pra me ouvir? Tá dando sim. Beleza. Meu nome é André, eu vou continuar agora, pode me chamar de Bicuda mesmo. Eu vou continuar aqui agora com o Revit, então eu vou pedir para todo mundo aqui já abrir, deixa eu fechar só esse projeto aqui. Só para confirmar, eu estou na versão 2022. Não tem tanto problema assim fazer em outras versões mais antigas, mas a gente recomendou fazer na 22 porque foi uma versão que trouxe muita coisa nova. Então pode ser que, por exemplo, algumas abas não existam nas versões antigas, algumas opções estejam um pouco diferentes, tudo. Então, para evitar esse desalinhamento aí, a gente recomenda muito a versão 2022. Caso você não tenha problema, pode seguir com outras versões. Mas, iniciando, gente, essa é a cara do Revit quando vocês abrem. E aqui tem alguns projetos antigos, modelos antigos que vocês podem entrar, algumas famílias aqui, né? E aqui já vem o nosso primeiro termo novo que vocês não conhecem, assim, né? O que seria uma família? Né? Uma família é um grupo de elementos com um conjunto comum de propriedades, de parâmetros e que possui uma representação gráfica semelhante, né? Nossa, André, meu, como assim? Basicamente, quando vocês viram o Gabriel clicar numa parede, tudo, você viu que ali na esquerda, né, apareceu as propriedades dela,
né? Apareceu informações atreladas e aquilo é uma família. Assim. Então, meio que assim, qualquer elemento que você tem no Revit, ele vai ser uma família, sabe? Né? E essas famílias, elas devem ser criadas, né? É assim que o Revit entende o que é aquilo, né? Ao criar uma família, você dá uma categoria, você coloca a informação que você quer que ela tenha, né? Que tipo de informação que é, como que ela tem que ser analisada, né? Vista pelo Revit, né? Então, é assim que o Revit, ele enxerga aquilo como sendo, de fato, uma parede não linhas, igual seria no CAD, né? Através dessas famílias, assim, né? Então, a gente tem essa opção de criar famílias. Eu e o Gabriel, a gente trabalha com isso também, criando família, mas é um assunto um pouco mais avançado, assim. A gente vai lançar um curso de criação de famílias um pouco mais para frente, mas, por enquanto, caso vocês tenham curiosidade, vejam, é muito legal. Mas a gente vai trabalhar mais com essa parte de modelos. Aqui a gente tem a opção de abrir o novo. Vamos clicar aqui todo mundo em novo. Nessa nova janela que abre, a gente percebe que a gente tem dois tipos. A gente pode criar um projeto ou a gente pode criar um modelo de projeto, né? O que seria um modelo de projeto? O modelo, ele basicamente é um template, né? A gente pode ver aqui, né, que a gente tem arquivos de modelo. Se a gente ver, a gente tem várias opções que o próprio Revit ele já dá para a gente como opção, né? Esses templates para a gente desenvolver projetos de diferentes disciplinas, né? Então, a gente pode, por exemplo, entrar no estrutural, no mecânico, de ar-condicionado, elétrico, enfim, né? Então, sempre que vocês forem começar um projeto novo, selecionem um template correto, tá? No nosso caso é o modelo de arquitetura, então selecione o modelo de arquitetura. Isso é muito importante, viu, gente? Porque qual que é a diferença, assim, né? O que difere um template do outro, né? Quando você faz um template, inclusive é muito comum, quando os escritórios trabalham com o Revit, eles fazem um template deles mesmo, né? Você inserir informações que você sabe que você vai ter em todo o projeto. Então, você pode inserir famílias que você sempre usa, configurações de vistas, configurações, enfim, de diversas coisas diferentes que você pode colocar para já ficar pré-configurado para você poder usar, né? Então, por exemplo, se a gente colocar aqui no modelo estrutural e entrar, vai ser um template que vão ter vistas voltadas, né, com configurações para visualizar elementos estruturais, etc. E a mesma coisa acontece com a arquitetura. Então, selecionem o modelo de arquitetura, deixa sempre em projeto, tá, gente? Quando for iniciar um novo projeto, e deem um OK. Aí. Tá. Para esse começo, gente, eu vou pedir para vocês só me assistirem. Eu vou dar meio que falar meio de forma geral, assim, tudo que tem no Revit certinho. A única coisa que eu vou pedir antes é que o meu já está configurado para abrir com essas duas janelas, né? Então, aqui na esquerda eu tenho esse menu aqui de propriedades e aqui na direita o navegador de projeto. Pode ser que alguns de vocês não estejam desse jeito, esteja diferente, ou talvez tenha só o propriedades ou só o navegador de projetos. Não tem problema, já vou explicar como que a gente deixa certinho, habilita, tudo sem problema. Mas por que eu deixo esses dois habilitados, né? Essas duas janelas, elas têm, assim, são essenciais para qualquer modelagem que você vai fazer. Assim, basicamente para tudo. Da propriedades, igual vocês já devem ter percebido com o Gabriel, toda vez que você clica no elemento, é aqui que vai aparecer, né, todas as informações atreladas a ele. Então, é por aqui que eu posso modificar essas informações, enfim, fazer todas as configurações que eu preciso. Aqui na direita, eu tenho acesso a todas as vistas, as legendas, as tabelas, as folhas, a todas as famílias que estão inseridas no modelo, enfim, assim, totalmente essencial também, assim, porque trabalhando com o Revit, a gente o tempo inteiro abre vista nova, fecha a vista que já estava aberta, a gente tem um jogo de vistas diferentes, assim, constante. Então, ter essas duas aqui é muito importante. Como que eu habilito? Então, gente, venham aqui, caso, né, não esteja habilitado, cliquem aqui na aba Vista, ó, ali em cima. Ali na direita tem interface do usuário. Quando a gente clica, a gente tem essas duas opções aqui, ó, navegador de projeto e propriedades. Se tiver desabilitado, é só clicar que vai habilitar. E aí, pode ser que quando você clique para habilitar, pode ser que ele venha diferente, né? Não sei, pode ser que ele fique assim. Opa, perdão. Pode ser que ele fique assim. Enfim, tem diversas formas que aparece. E aí vai de vocês, viu, gente? É bem simples. É literalmente segurar aqui, clicar e segurar e arrastar, sabe? É bem simples, assim. Se eu jogar aqui para a esquerda, ele já entende que é para colocar aqui na esquerda. Tudo. Eu costumo deixar assim, um em cada lado, que é pessoal, assim. Vocês que mandam, tá, gente? Tanto faz. Deixa da maneira que você preferir.
Mas, para início, é isso, gente. Essa é a nossa visão que a gente tem o tempo inteiro com essas duas janelas, são muito importantes. Agora, eu vou pedir para vocês darem uma pausa, só me assistirem mesmo, que eu vou dar uma geralzona sobre cada aba que a gente tem, cada opção que a gente tem. E vou falar isso um pouco rápido, tá? Então não estranhe a velocidade. Depois eu vou diminuir bastante, inclusive quando a gente for começar a modelar mesmo tudo. Eu vou tentar ir bem devagar, porque eu sei que ficar dando alt tab o tempo inteiro, tudo é meio complicado. E aí, gente, se eu for muito rápido, alguma coisa assim, me parem, tiverem dúvida, tudo me avisem, não tem problema. Assim, o importante é todo mundo fazer o modelo mesmo, sabe? Não tem problema. Mas começando, gente, a gente tem muitas abas, é muita informação que a gente tem aqui, mas vocês vão ver que é bem intuitivo. Sempre que você começa a usar um software novo, é um pouco chato, é muita informação, tudo, mas conforme vai passando o tempo, você pega muito a cabeça do Revit, assim, tem uma lógica por trás assim, das coisas que faz muito sentido, né? Tanto é que quando você aprende uma disciplina no Revit, para você aprender outra é muito rápido, muito rápido. É coisa assim de menos de uma semana você já está fazendo a outra disciplina, sabe? Para falar a verdade, no ar-condicionado, quando a gente pegou o projeto de modelagem, a gente nem sabia fazer, a gente aprendeu em um dia e já fez o projeto inteiro. Então, tem uma lógica por trás muito boa. Mas, basicamente, no menu arquitetura, a gente tem tudo relacionado com a disciplina de arquitetura, então parede, portas, janelas, forro, telhado, né? A gente tem criação de ambientes, cálculo de áreas, criação de shafts, enfim, tudo voltado para a arquitetura. Mesma lógica com a parte de estruturas, então a gente pode criar aqui vigas, paredes estruturais, pilares, enfim, armaduras, né? Mais uma vez, aqui no menu aço, 100% voltado para a parte de estruturas metálicas, né? Aqui a gente já vê parafusos, junção, chanfro. A parte de pré-moldado voltado para pré-moldado, parte de sistemas voltado para sistemas, então a gente vê hidráulica, elétrica, a gente vê aqui equipamento mecânico, mas normalmente são projetos de ar-condicionado, projetos de climatização. E beleza, assim, essas primeiras abas aqui, elas são voltadas realmente para as disciplinas. Agora começam algumas abas um pouco mais gerais, assim, da construção do projeto. Aqui nessa aba, por exemplo, inserir, é onde a gente vai importar o CAD ou fazer o vínculo, né? E aí, gente, por mais que pareça um pouco óbvio, é muito importante ter esse conceito muito bem enraizado na gente, assim. Qual que é a diferença entre importar e fazer um vínculo no Revit, né? Quando a gente importa um arquivo, esse arquivo, qualquer modificação que a gente vai fazer nele no futuro, então, por exemplo, eu importei um CAD, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, inclusive. Qualquer mudança que eu faça nesse arquivo no futuro, dentro do AutoCAD, né, posso apagar ele inteiro, qualquer coisa, deleto esse arquivo, tudo, assim, não vai ocasionar em nada, em nenhuma mudança dentro desse arquivo, dentro do Revit, né? Esse arquivo ainda vai estar lá, tudo bonitinho, sem problemas. Quando a gente vincula o arquivo, toda mudança que a gente faz nele dentro do Revit e salva, e aí a gente recarrega ele aqui de novo, que ele fica como um vínculo, né? Ele faz essas mudanças, né? Então, o vínculo, ele fica preso a uma referência, né? Ele fica preso ao arquivo. Então, esse arquivo mudou, eu recarrego e entendo que ele mudou. O importar, ele não fica necessariamente preso a esse arquivo e, por causa disso, qualquer mudança que eu faça não muda, tá? Então, é sempre interessante a gente trabalhar com vínculos, por mais que a gente vá usar o importar hoje, é interessante a gente trabalhar mais com vínculos. Beleza? Ah, tá. O Gabriel falou aqui sobre o peso do arquivo. Exatamente. Quando a gente trabalha com vínculo, costuma ser um pouco mais pesado, viu, gente? Então, força um pouco mais o seu computador, tudo mais tem esse benefício, tem esse peso um pouco negativo, assim, porque importar, você já só joga ali o arquivo e acabou, sabe? Mas, volto a dizer, é mais interessante trabalhar com vínculos. Em relação aqui ao menu de anotação, a gente tem as partes das cotas, com elevação de ponto, a gente pode colocar linhas de detalhes, aqui também onde a gente vai taguear, né, colocar aqui as legendas nossas para fazer as pranchas. E aqui no menu do lado, na aba do lado, em analisar, é uma aba também que a gente não vai mexer. Essa, na verdade, é a aba que a gente menos conhece do Revit, que aqui o Revit também ele pode fazer cálculos estruturais com modelos analíticos, tudo, fazer cálculos de otimização de energia, mas, assim, o Gabriel já comentou um pouco disso, o Revit não é tão forte nisso, existem softwares muito melhores que fazem esse cálculo estrutural para a gente. Então, por mais que, assim, a Autodesk ela está
batalhando e cada vez mais colocando mais coisas, mais benefícios nisso, ainda existem softwares no mercado que são melhores do que o Revit nisso. Continuando aqui para mais terreno, aqui onde a gente vai criar nossa superfície topográfica, modelar nosso terreno como um todo, inserir nossas plataformas de construção. Já nesse menu colaborar, aqui muito mais um gerenciamento do arquivo do que qualquer outra coisa. Aqui, por exemplo, que a gente pode criar os worksets. O que são worksets? Worksets são basicamente arquivos compartilhados entre pessoas. Então, o que eu quero dizer é assim, 2 pessoas podem trabalhar no mesmo arquivo através desses worksets, o que é muito, 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 muito bom. Porque, assim, às vezes a gente tem modelos muito, muito grandes e ter 2, 3 pessoas trabalhando no mesmo arquivo ao mesmo tempo é, assim, fantástico. Assim, não tem nem como falar mal disso, é impossível. Daí, né, eu, como sendo... uma pessoa ficaria como dono do arquivo, né, e aí ela consegue ver o que cada um está fazendo, ver o que cada um mudou, aprovar ou não essas mudanças. Enfim, tem esse jogo, tudo, muito bem organizado, claro que não é, né? Imagine 3 pessoas usando assim, ficaria muito confuso, então tem toda uma lógica por trás. Aqui também a gente consegue monitorar mudanças, tudo, então é uma aba assim, bem voltada mais para o gerenciamento, a gente não vai estar olhando muito para ela também hoje, né? E nem ao longo de todo o treinamento. Na aba vista, vocês já viram um pouco aqui, né, com a interface do usuário, mas é aqui onde a gente vai criar cortes, podemos criar vista 3D, elevações, tudo. Aqui também tem um menu que a gente vai usar muito, que é esse visibilidade de gráficos, que aqui é onde a gente pode mudar, modificar toda a visualização de todos os elementos que estão lá. Então, se a gente quer esconder alguma coisa, a gente vem aqui, desabilita, esconde. Mesma coisa em relação às anotações. Aqui a gente consegue também colocar visualização de coisas importadas. Enfim, a gente vai usar bastante isso aqui, gente. Vou entrar bastante aqui. A gente vai ficar familiarizado com o uso dessa opção bem rápido. Continuando aqui na aba gerenciar, aqui a gente pode criar materiais novos, mexer em unidades do projeto, mexer nas informações do projeto. Aqui também está com o que eu trabalho hoje, com o que é o Dynamo. Hoje eu programo dentro do Revit, e aqui a gente acessa a programação dentro dele, onde a gente cria automações para processos dentro do Dynamo, né, para atividades repetitivas, tudo. Eu estou trabalhando também com um plugin, que daí seria fora com o Revit, mas enfim, é bem interessante, é bem legal. E é do próprio Revit, né? Se a gente clica aqui, ele vai abrir dentro do Revit mesmo, e aí a gente consegue ter essa conversa, é muito bem feito. Assim, né? O Autodesk mandou muito bem em relação a isso. Continuando em suplementos, aqui o Revit ele dá a opção para a gente de instalar plugins, instalar coisas externas, né? Que seriam meio que opções aí que a gente pode colocar aqui, que já pré-configuradas, né, que o Revit, o Autodesk deixa, que a gente pode, né, automatizar alguma coisa, ou enfim, do jeito que a gente preferir. Também não vamos ver. E por último, essa aba modificar, que aqui no modificar é mais opções de mover, rotacionar, espelhar, alinhar, copiar, né, medir, enfim, são coisas mais relacionadas com a geometria, tudo com inserção de elementos, etc. Então, gente, assim, de forma muito rápida, assim, quase joguei informações para vocês, mas é isso. É bastante coisa, mas como igual eu comentei, assim, por exemplo, daqui, basicamente, metade dessas abas aqui a gente não vai ver, não há necessidade de se entender delas agora. E não só isso, muitas coisas das próprias abas também a gente não tem necessidade de entender. A gente vai usar só uma parcela de tudo que está aqui por enquanto, né? Mas o potencial do Revit é absurdo, mas é isso que... Levem esse tanto de informação desse jeito, não como um susto, assim, de tanta coisa que tem. Inclusive, podendo agora vocês voltar para o modelo de vocês, uma primeira coisa que a gente pode fazer, caso tenha muito, porque é muita aba, é muita coisa, clicando aqui em arquivo, vindo em opções, vai abrir essa janela aqui. Se a gente clicar em interface do usuário, aqui a gente consegue esconder essas abas, né, essas ferramentas que a gente não quer usar. No meu caso, eu vou deixar, porque como é configuração já do Revit, tudo, para ninguém estranhar, caso não tenha alguma coisa, eu vou acabar deixando. Mas se vocês quiserem, por exemplo, tem muita coisa aqui em cima, quero remover. Né, é só a gente tirar aqui, dar um OK e
no caso em sistemas, ele desaparece com a parte de elétrica, né? E a mesma coisa com aço, estrutura, enfim, dá para a gente modificar aí do jeito que a gente quiser, para deixar de fato só com a informação que a gente precisa, que a gente vai usar. Eu vou deixar igual eu comentei, mas vocês têm essa opção sem problemas. Beleza, gente. Tá, então fechou. Vamos conseguir agora com a criação dos níveis, né? Que aí agora, de fato, vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Aliás, mas antes disso, seria muito importante também eu mostrar para vocês como que funciona a questão de atalhos dentro do Revit. E aí, é bem intuitivo também, tá, gente? É bem fácil. Caso você queira descobrir qual que é o atalho de alguma coisa, é só você colocar o mouse em cima. Então, por exemplo, deixa eu vir aqui o mouse, aqui, coloca o mouse em cima, você vê, mover, MV. Assim, é bem intuitivo mesmo, é bem simples, mas em alguns casos pode não ser tão intuitivo assim. Então, vocês vão ver muitas vezes eu colocando comandos dentro do Revit sem ter que clicar neles, né? Então, que é exatamente isso. Eu vou tentar falar todos eles, tá? Mas caso isso aconteça, eu estou digitando algum comando. Então, para agilizar esse processo, porque se for ficar clicando toda vez que a gente quiser fazer alguma coisa, nossa, totalmente inviável, assim, é bom a gente começar a se familiarizar um pouco com isso. Beleza. Aliás, para a gente começar a fazer um pouco desses atalhos, gente, eu vou pedir para vocês colocarem o N, que é a unidade de projeto. Vai abrir isso aqui. Só para vocês também saberem onde está essa unidade de projeto, ela está em gerenciar, aqui do lado de materiais, aqui na aba configurações. Aqui, ó, unidades de projeto. Ou só apertando o N. Primeira coisa que a gente vai configurar é em relação à unidade de medida do comprimento. O que acontece? Vocês vão ver que está em milímetro. E trabalhar com milímetro é um pouco complicado, não é muito bom. Então, eu vou pedir para vocês clicarem mesmo aqui em comprimento e mudar para metro. Aqui, e aí no arredondamento, podem colocar 2 casas decimais. Então, ou seja, toda vez que eu for medir alguma coisa, mexer, vai aparecer com 2 casas decimais, né? E aqui tem outras opções, eu posso suprimir os zeros à direita, enfim, eu não vou marcar nada disso, eu vou deixar aparecendo realmente em qualquer situação as 2 casas, vou dar um ok aqui, beleza, temos a nossa unidade de projeto modificada. Vamos seguir então com a criação dos níveis. E aí, gente, assim, a primeira coisa que vocês têm que pensar, pô, eu vou criar alguma coisa, qual a melhor vista que eu preciso ter para criar essa coisa? Sempre tenho isso em mente, assim, trabalhar com Revit é trabalhar em 3D. Então, que vista eu tenho que ter para trabalhar com a criação de cortes? Uma vista frontal, né? Então, aqui em elevações, gente, no navegador de projeto, clica no maisinho para abrir aqui as elevações que tem do próprio Revit e clica na elevação norte. Clica 2 vezes, tá? Aí, abrindo a elevação norte, vocês vão ver que aqui, ó, ela fica do lado do nível 1, a gente tem a opção de voltar para o nível 1, tem a opção de fechar também o nível 1, tudo. Toda vista que a gente for abrir vai ficar aqui, né? Então tomem muito cuidado, que às vezes a gente começa a abrir vista atrás de vista e fica um monte de vista aberta, então sempre feche as vistas que você não está usando. Vou deixar nível 1 aberto, porque daqui a pouco a gente vai voltar nela, mas tenham esse cuidado. Então, aqui na vista norte, gente, eu posso, né, dar zoom e zoom out, né, com o scrollzinho do mouse, a parte do meio do mouse. Eu também posso mover clicando com o scroll do mouse, a hora que eu clico nele e arrasto, eu posso mover também. Assim. Muito semelhante ao CAD, inclusive, que aliás, quase todos os softwares utilizam dessa lógica. E a primeira coisa que a gente vai fazer é modificar o nível que já existe, né? Então, no nosso caso, a gente vai ter 3 níveis, na verdade, né? Três níveis, mas a gente não vai ter um nível de 4 metros. Né? Na verdade, o nosso nível 2, ele vai ser de 3 metros, né? Que seria o pé direito da nossa... Oi? Licença, tem 2 perguntas no chat. Pode falar, pode falar. A primeira é, qual a unidade de comprimento que foi usada? Metro. E a segunda, a Ingrid está com um problema que não está aparecendo as propriedades para ela. Propriedades, beleza. Nesse menu aqui, esse menu aqui, né, Ingrid? Acho que você está falando. Deixa eu só... Opa. Isso, é esse mesmo. Boa, boa. Clica aqui em vista, ó. Aqui a gente tem uma abinha de vista. Do lado de gerenciar, aí ali na direita tem interface do usuário. Clicando em interface do usuário, a gente tem essas 2 opções aqui, navegador de projeto e propriedades. Agora apareceu. Apareceu? Valeu. Boa, boa. Imagina, qualquer coisa, só dá um toque. Beleza.
Continuando, gente, eu vou pedir para vocês clicarem aqui no nível que já existe, que é o nível 2. Aí, quando vocês clicarem de novo aqui no número, ele vai dar a opção de você modificar. Vou escrever 3, vou dar um Enter. Pronto, modificou já meu nível, foi para 3 metros. Beleza. Agora eu vou modificar o nome desses meus níveis, né? Como que eu faço isso? Mesma lógica, eu vou clico no nível 2, vou escrever aqui cobertura. Opa, tá com o Caps Lock ligado. Cobertura. Vou dar um Enter, olha o que vai acontecer. Ele vai me dar um aviso. O que acontece? Esses níveis, eles estão atrelados aqui com o navegador de projeto, né? O que ele está me dizendo? Ele está falando assim, viu, você quer que eu mude o nome que está também no seu navegador de projeto? A minha resposta é que sim. Então, na hora que eu aviso que sim, ele muda aqui também o navegador de projeto. Agora eu vou trocar o nome também desse nível 1, só que eu vou fazer diferente, eu vou fazer o oposto. Eu vou vir aqui no navegador de projeto, clico com o botão direito no nível 1 e venho aqui em renomear. Aí ele vai dar a opção, ele meio que abre a caixinha, né, pra gente escrever. Eu vou escrever térreo e vou dar um Enter e ele também vai dar um aviso. E o aviso é o oposto do aviso anterior. O aviso é, tá, você mudou o nome do navegador de projeto. Você quer que eu altere o nome na vista? Sim, eu quero que eu altere o nome da vista. Aí ele altera o nome da vista. Então, o Revit ele vai avisando, assim, ele tem esse jogo, assim, sempre vai rolar de o Revit dar aviso para você, tá, gente? E não necessariamente está acontecendo algum problema, não se assustem, tá? Ele dá um berrão, não sei se vocês perceberam, na hora que mas é assim mesmo, tá? Não se assustem. Beleza. Temos nossos 2 níveis. Vamos criar um nível novo agora, que igual eu comentei com vocês, a gente quer ter 3 níveis, né? Então, aqui no menu arquitetura, ali em cima, clique em arquitetura. Aqui na direita, em dados, tem nível. Vou clicar aqui em nível. Aí vocês podem ver que aparece ali, né, aparece a distância que eu posso clicar, tudo. Se eu for um pouco para a esquerda, você já percebe também que ele já alinha com o extremo do nível que já está criado, mesma coisa no da direita, né? Enfim, eu não vou me preocupar com a distância que tem que estar, eu só vou colocar ele acima do nível da cobertura, eu vou alinhar aqui no mouse mesmo, e vou clicar, arrasto, né, e clico de novo. E criei meu nível 3. Aí, esse meu nível 3, eu quero que ele esteja, né, em 4 metros, e eu vou colocar o nome dele de caixa d'água. Vai aparecer aquele mesmo aviso, sim. Beleza. Tá, então a gente tem todos os 3 níveis criados. E aí, gente, vocês vão perceber uma coisa, assim, que é um pouco chata, e isso acontece bastante. Os nomes, eles estão se sobrepondo. Como que a gente pode mudar isso? O que acontece? Isso é questão da escala. Onde está a escala no projeto? Ela já vem pré-definida aqui embaixo, um pouquinho à esquerda, do lado do menu propriedades, aqui, ó, 1 para 100. Se eu clico e clico aqui em 1 para 50, percebe que ele ajusta o tamanho do texto, e aí fica a primeira coisa importante, ele vai ajustar apenas o tamanho dos textos, tá? Então, se tiver um texto muito grande, nome dos níveis, né, nome das vistas, tudo, alguma tag ficou muito grande, tudo, ajustando a escala, a gente ajusta esse tamanho desse texto. Só que como vocês estão percebendo, 1 para 50 é muito pequeno e 1 para 100 é muito grande, né? Então, a gente vai criar um personalizado. É só a gente clicar ali em cima, em personalizado. Aqui a gente escreve 1 para 75. Ele já dá o próprio nome ali mesmo, para 1 para 75. A gente tem essa opção de mudar, mas sem necessidade. Vou dar um OK. E beleza. Temos aqui, então, tudo criado. Nossos níveis criados com escala, tamanho bonitinho, tudo certo. Vamos salvar o arquivo então, gente. E aí, toda primeira vez que vocês forem salvar, sempre façam isso. Nunca cliquem aqui direto, tá? Dica assim, de verdade. Fica a dica, gente. Cliquem em arquivo, salvar como, projeto. Aí podem selecionar a pasta que vocês querem salvar, coloquem o nome do arquivo, vou colocar treinamento sec. Aqui vem uma das coisas que eu mais amo do Revit, assim, gente. Se você clicar em opções,
ele vai abrir um número máximo de arquivos. Como assim? O Revit, ele trabalha com backups. Como assim? Toda vez que você salva um arquivo, ele cria um backup do arquivo anterior, né? Então, eu acho isso fantástico, já me salvou muitas vezes. E o que ele está perguntando aqui, esse valor de 20, é quantos backups ele pode salvar. Então, o que acontece? A primeira vez que eu salvar esse arquivo, ele vai estar com o nome de treinamento SEC. Quando eu salvar de novo, ele vai ficar com o nome... esse arquivo, ele vira um outro arquivo com o nome treinamento sec.0001 e ele cria um novo arquivo, que é o arquivo que a gente vai estar usando. Aí, quando você salvar de novo, ele cria o 0002, ele cria o 003, e assim vai, até um máximo que eu estipular. A hora que chegar no 20, o arquivo 21 vai apagar o backup 1 e vai criar o 21. Então, sempre vão ter 20 versões anteriores a que você está usando, de acordo com a quantidade de vezes que você salvou. Isso é maravilhoso, isso já me salvou muito, muito mesmo. Só que, de fato, qual que é o problema, né? A gente vai acumulando peso na nossa pasta, né? Que a gente vai salvando, vão acumulando arquivos. Então, por causa disso, eu costumo trabalhar com 5. Mas vai de você, viu, gente? Quem quiser ter 100, por exemplo, não tem problema, né? Mas é um poder muito, muito grande do Revit, e isso, assim, meu Deus, já me salvou muito. Vou salvar aqui o arquivo, salvei. Beleza. Vamos seguir, então, importando o CAD. Vamos, né, importar o nosso CAD. Acho que todo mundo baixou, não sei se todo mundo tem. Se alguém não tiver, pode mandar mensagem. Acho que o pessoal da SEC já está com o arquivo também do CAD. Mas a primeira coisa mesma lógica de sempre, a gente vai inserir um arquivo, né? Vai inserir um CAD. Qual que é a melhor vista que eu tenho que estar para inserir esse CAD? Vista do térreo. Então, deixem aberto na vista do térreo. Eu fechei aqui a vista da elevação norte. Então, na vista térreo, cliquem ali em inserir, ali em cima. Cliquem aqui em importar CAD. Selecionem o arquivo do treinamento da SEC. E antes de abrir, gente, vem aí um ponto muito importante. É muito, muito, muito importante a gente conhecer quais são as configurações desse arquivo que a gente está importando. Então, o que acontece? O Revit ele dá a opção de autodetectar, sabe? Mas qual que é o problema em relação a isso? Muitas vezes ele tenta detectar qual que é essa unidade que está sendo... Aqui está cortado, né? Mas é a unidade de importação. Muitas vezes o Revit ele tenta entender qual unidade que é, mas muitas vezes ele falha. Aqui, inclusive, a gente testou e está falhando, sabe? Ele tenta associar uma unidade que não é, e aí ele não vem na escala certa, vem tudo errado, etc. Um outro ponto importante também é a gente saber onde que essas linhas elas foram modeladas. Porque o que acontece? Pode ser, e já tivemos casos assim, que a pessoa ela fez o modelo no CAD muito longe da origem, muito longe. E não sabemos por quê, mas ela fez muito longe. Então, quando a gente coloca para posicionar de forma automática, né, de origem para origem interna, ele vai associar a origem do Revit com a origem do CAD. O que acontecer? Ele vai colocar o modelo do CAD lá, lá longe, sabe? Então, é horrível, sabe? Então, muitas vezes a gente tem que inserir na mão, de forma manual. Só que inserir na mão também traz um pouco dos seus problemas, porque quando a gente insere na mão, a gente acaba perdendo um pouco as coordenadas que estariam associadas a isso, né? Então, como assim? Pode ser um pouco confuso, mas é mais ou menos assim. Todas as disciplinas, costuma-se, quando a gente está falando de um processo BIM, todos os projetos eles vão usar um ponto em comum, né? Todos eles vão ter um ponto em comum para que quando a gente importe todos os projetos, quando a gente jogue todos os projetos no mesmo lugar, todos eles caiam no mesmo lugar, né? Então, o que acontece se a gente não tem esse ponto em comum? Quando a gente coloca todos os projetos juntos, cada um cai em um lugar. E, assim, a gente já enjoou de pegar modelo e cair em completamente lugar. Aí tem que posicionar, tem que ajustar. É um inferno, assim, é bem muito chato. Então, posicionar na mão, a gente acaba perdendo um pouco dessa coordenada. Então, é interessante seria a gente posicionar na mão e tentar alinhar com o 00 ou com algum ponto aí que, se você estiver trabalhando em um processo BIM, seja esse ponto em comum. Nesse caso, eu vou só posicionar tudo, não vou me preocupar com esse ponto, porque a gente só está fazendo projeto de arquitetura, sem pensar nesse processo todo, mas isso é uma coisa muito importante que vocês têm que ter em mente, gente. Coordenada é muito importante, muito, muito, muito importante. Para esse caso, seleciona metro aqui na unidade de importação, para não dar problema.
Em relação a camadas níveis, ele está perguntando se é para importar tudo certinho, etc. Pode deixar todos. Posicionamento, eu vou colocar manual e vou selecionar aqui centro. Então, ele vai pegar o centro do nosso desenho e vai dar para a gente posicionar manualmente. E vou pedir para ele colocar na vista térrea, que é a vista que a gente já está aberta, né? As outras opções pode, acho que não compensa a gente eu citar, mas pode deixar habilitado mesmo e vou abrir. Aqui, ó, você pode ver, gente, que eu ainda não posicionei, ele pegou o centro do nosso desenho, né? E para colocar, eu vou colocar aqui no meiozinho mesmo, no olhômetro mesmo, sem problema. E beleza, a gente tem aqui o nosso arquivo CAD posicionado. Eu vou pedir para vocês agora abrirem uma vista 3D. Só que vocês vão perceber que a gente não tem ainda uma vista 3D aqui no navegador de projeto. Então, para abrir essa vista 3D, cliquem aqui em vista. E aqui a gente vai ter a vista 3D aqui. Então, clicar aqui. Aí a gente tem a nossa vista 3D. Aqui na direita você pode ver que foi criado também no navegador de projeto já essa vista. Ele já entende que está aqui. Se eu até fechar aqui e tentar abrir de novo, ela vai estar aqui. E esse é o primeiro contato que vocês estão tendo mesmo com toda a maravilha do Revit, que é o 3D. E como que eu mexo nisso aqui? Como que eu consigo visualizar tudo certinho e conseguir, né, tirar o melhor proveito disso? Ali em cima na direita, vocês podem ver que tem um cubo, né? Que ele dá, quando eu passo o mouse em cima, você pode ver que ele me dá algumas opções que eu posso clicar para visualizar diferentes formas essa mesma vista, né? Então a gente pode fazer isso também, ou, né, a gente pode, se vocês segurarem o Shift e o botão direito do mouse, ó, vocês podem ver que vai aparecer duas setas, meio que formando um círculo. Quando a gente mexe o mouse, segurando o Shift e o botão direito, a gente mexe a vista 3D. Beleza, gente? Então, a gente, basicamente é assim que você vai visualizar o seu modelo o tempo inteiro. Então, tipo, fica dando zoom out, vira, vê tal vista, vê como está a vista direita, enfim. Esse é um dos maiores potenciais que o Revit tem, né? Com isso. Além disso, gente, vocês vão perceber que ali embaixo, do lado da escala onde a gente modificou, vão ter várias opções diferentes. Para cada vista nossa diferente, que nem se eu clicar aqui no térreo de novo, vocês vão perceber que vai tá diferente, né? Principalmente essas opções aí, que se você passar o mouse em cima, é o nível de detalhe e o estilo visual, né? Que são duas opções que a gente usa o tempo inteiro. Para a vista de 3D, gente, eu vou pedir para vocês clicarem no nível de detalhe e deixarem o nível de detalhe alto. Por quê? O que significa isso? Em modelos muito grandes, às vezes a gente tem tanta informação, tanta coisa, mas tanta coisa que o modelo fica muito pesado. Então, mexer nele na vista 3D dele mexer em vistas de forma geral, fica muito lerdo. Então, o que a gente faz para desviar um pouco disso? A gente diminui o nível de detalhe e a gente consegue ganhar desempenho na máquina desse jeito. Como o nosso caso é um projeto muito simples, tudo, e a gente quer de fato ver tudo, né, o que a gente está fazendo, etc., deixa em detalhe alto, não tem problema. Mas fica a dica aí, se estiver muito pesado o modelo, diminui o nível de detalhe, que já ajuda bastante. Do lado do estilo visual, eu vou pedir para vocês colocarem sombreado, né? E aí a mesma coisa, assim, gente, é quase a mesma lógica, tá? A estrutura de arame vai dar coisas mais simples, a linha oculta a gente já ganha um pouco mais de visualização no modelo, no sombreado a gente já começa a colocar cor, né? E no realista mesmo, aí o modelo fica bem pesado, tá? Em alguns casos aí, a gente estava abrindo aqui os arquivos antes da gente começar, e foi complicado abrir porque estava no realista, mas vamos deixar no sombreado. Essas outras opções são coisas relacionadas a colocar sol, colocar sombra, caixa de corte, tudo, tem como travar a vista, ocultar elementos, tudo a gente vai ver um pouco disso conforme for andando, não compensa muito entrar em detalhes agora. Bicuda, licença. Oi, pode falar. A Ingrid está perguntando como que cria um nível. Como que cria o nível? Vem aqui na vista da elevação do norte, aqui, ali no menu arquitetura, ali na direita a gente tem nível, ali onde está escrito, embaixo está escrito dados. Quando a gente clica ali, a gente pode inserir já o nível. E aí para inserir, é só a gente posicionar ele certinho, onde a gente quer que ele seja. Clica uma vez, aí arrasta e vai até o final. Aí clico de novo.
Aí ele já cria o nível. E aí para modificar, opa, sem querer acabei movendo o DWG. Aí para modificar é só clicar aqui nas opções, tudo, colocar o valor da altura do nível, nome, enfim, aí ele atualiza. Viu? Dá para seguir? Ah, tá. Então é em arquitetura. Isso. Aí, onde fica mesmo? Ah, tá. Achei. Ela é bem pequenininha. Eu não sei por que eles fizeram um botão tão pequeno. Criar nível é muito importante. Isso aí eu e o Márcio, a gente já xingou um pouco o Revit por causa disso. Mas é aqui no botão do nível embaixo de dados. Beleza? Dá para seguir? Dá para seguir. Obrigada. Imagina. Deixa eu só apagar esse nível que eu criei aqui, gente, que a gente não quer ele, né? Seguindo, o que a gente tem também aqui? A gente tem a curva de nível que a gente importou do nosso CAD, né? Então, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer no modelo de arquitetura? Vamos criar o nosso terreno, a partir dessas curvas de nível que a gente importou do CAD. E aí, gente, eu vou tentar até reduzir um pouco a velocidade, porque criar terreno é um pouco chatinho, então qualquer dúvida me parem. Mas vamos lá. O Revit, ele traz uma vista de terreno, que está aqui, ó, que tem algumas configurações associadas ao terreno. Então, vou pedir para vocês abrirem essa vista, fechem as outras, porque tem muita vista aberta, vão ficar só com a de terreno aberta. Então, aqui é como se fosse uma vista mesmo, né, que a gente já tinha do terra, só que tem algumas configurações mais voltadas para o terreno. Para começar a criar esse terreno, eu vou pedir para vocês irem lá em massa e terreno, aqui. Aqui em modelar terreno tem superfície topográfica. Podem clicar em superfície topográfica. E aí vem uma interface, né, nova para a gente, quando a gente clica nisso. Como assim? Vocês podem ver que apareceu uma nova aba aqui, que chama modificar. Aí tem essa barra aqui, que eu nunca sei o nome. Editar superfície. Vocês vão perceber que mudou algumas coisas também. Por exemplo, eu tenho esses dois botões de cancelar a superfície, de concluir a superfície. Eu tenho novas coisas aqui para que eu possa inserir pontos, tudo. O que acontece? Muitas vezes, quando a gente vai inserir, vai modelar alguns elementos, como piso, forro, telhado, superfície, plataformas, enfim, a hora que você clica para começar a modelar, ele entende, fala, entendi. E aí ele começa, o Revit fala, beleza, entendi. Você vai começar a modelar isso, então, tudo que você vai fazer a partir de agora vai ser para modelar essa superfície. Então, ele meio que entra num modo de edição, né? É isso que ele está falando aqui. Aqui eu sairia desse modo de edição, eu cancelaria essa superfície, e aqui eu concluiria essa edição da superfície. Vocês podem ver até que a cara do Revit ficou um pouco mais... Ele perdeu um pouco de cor, assim, deixa eu até cancelar aqui para vocês verem, ó. Ele perde um pouco de cor, né? Se eu clico de novo, ele fica um pouco mais branco, né? Mas é isso que ele está entendendo. Então, tudo que a gente fizer aqui agora vai ser para criar uma superfície, né? É isso que ele está entendendo. E qual que é a lógica do Revit para se criar superfícies, né? A gente vai criar superfícies a partir da inserção de pontos, que é esse colocar ponto aqui. Vocês podem ver até que se eu arrastar o mouse, tem um ponto me seguindo aqui, que a gente já está com esse comando habilitado, mas se não tiver é só clicar. E aí eu vou pedir para vocês não me seguirem agora, tá, gente? É só para ver mesmo. Mas o que acontece? Eu vou colocar um ponto aqui, aí não aconteceu nada. Coloco um outro aqui, também não aconteceu nada. Agora, se eu colocar um terceiro ponto, ele criou esse triângulo. Se eu colocar um quarto, ele vai unindo, tá vendo? Se eu for na minha vista 3D, clicar aqui na vista 3D, eu consigo visualizar aqui a superfície que eu criei. Aí, gente, a superfície normalmente não é essa coisa linda, maravilhosa, reta, né? Então, eu vou clicar aqui em colocar ponto. E aqui, gente, se eu olhar um pouco abaixo, né? Um pouco acima, na verdade, né? Do menu propriedades, eu tenho aqui, assim que eu clico em colocar ponto, eu tenho como modificar qual que é a elevação que eu quero que ela seja inserida. Então, por exemplo, digamos que eu queira colocar ela em 2 metros, né? Vou escrever aqui 2 e vou colocar esse ponto aqui no meio. Então, a gente tem aqui a nossa superfície com os 2 metros. Beleza? Deixa eu apagar tudo isso aqui, que não é assim que a gente quer, né? Beleza, aí eu vou pedir para vocês voltarem a me seguir agora. Então, gente, qual que é a nossa situação? É assim que a gente coloca, né? A superfície, então, ela é criada a partir de pontos que são inseridos dentro do Revit. Só que acontece, a nossa situação a gente tem as curvas de nível já, que a gente importou do CAD, e a gente quer inserir os pontos de acordo com essas curvas de níveis.
Então, o Revit ele dá uma opção de você criar a partir de algo que você já tem, que seria esse criar da importação, que tá do lado de colocar ponto, né? Então, se a gente se a gente quiser criar mesmo, associando já com o DWG, é só a gente clicar aqui em criar da importação. A gente tem essas duas opções. Uma é selecionar a instância da importação, outra é especificar arquivo de ponto. A gente quer selecionar a instância da importação. E passem o mouse agora no CAD, ó, vocês vão ver que ele começa a ficar um pouco, que ele fica azul, né? Que a gente tem a possibilidade de clicar nele. Cliquem nele, vai abrir essa janela, para a gente escolher, o que ele está perguntando aqui? O Revit está falando basicamente assim, a gente identificou um monte de linha a partir dessa importação que tem aqui, né? Qual linha que você quer que a gente crie esse terreno? Então, essas linhas, não sei se vocês perceberam, são os layers que existem no CAD, né? No nosso caso, a gente quer trabalhar com o layer das curvas de nível, né? Então, cliquem em marcar nenhum, para desabilitar todas as opções que existem ali, e aí habilitem a opção de curvas de nível. Só clicando nelas mesmo, ela já fica habilitada. Aí dando um OK, vai aparecer um aviso aqui, e aí, olha o Revit conversando, isso é bem legal. O que ele está falando ali? Ele falou assim pra gente, as camadas selecionadas contêm linhas de contorno e linhas não de contorno, né? Você pode desejar voltar e selecionar menos camadas ou pode continuar, mas o limite do terreno poderá ser maior que o desejado, né? Como assim? Não entendi. Se vocês forem na vista 3D, vocês vão perceber uma coisa esquisita. O que acontece? O nosso terreno ele foi criado, mas se você for aqui no cantinho, você vai ver que por um erro da curva de nível que foi feita no DWG, a curva, a pessoa que fez a curva, ela sem querer deve ter errado, e aqui caiu muito, né, deu uma caída. Então ele criou esse terreno aqui 100% esquisito, assim, né? Não faz muito sentido. O que seria o certo a se fazer? Né? O certo a se fazer seria contatar a pessoa que fez essa curva de nível, falar, ó, realmente é isso, não é, como que é, etc e tal, confirmar essa informação. No nosso caso, digamos que a gente saiba que está errado, né? Digamos que não, a gente confirmou essa informação, de fato não é assim. Como que a gente conserta isso? Esse ponto que foi criado aqui, na vista 3D mesmo, gente, vocês podem ir, dá para a gente fazer as modificações lá, fica até mais fácil. Esse ponto aqui, que seria o ponto que está errado, só selecionar ele, clica, ou a gente pode clicar aqui mesmo e arrastar, né, para criar uma caixa de seleção, e deleta, pode deletar ele, deletando o nosso terreno, ele se ajusta. Certinho. Beleza? Aí, gente, terminando de fazer o terreno, a gente clica aqui em concluir superfície, a gente sai do modo de edição, e esse aqui é o nosso terreno. Feito. Beleza? A gente tem alguma dúvida? Aqui é um pouco, deixa eu só verificar. Com todo mundo conseguiu criar o terreno? Tranquilo? Dá para seguir? Vou seguir. Qualquer coisa, manda mensagem, tá, gente? Como dá zoom no 3D mesmo? Como dá zoom? É só scrollar com o botão do meio do mouse. Aqui, a bolinha do mouse. Beleza. Fechou? Tá. E aí, gente, vamos colocar material para esse terreno, então. Porque se a gente clicar nele agora, pela vista 3D mesmo, e ver aqui no menu propriedades, a gente vai ver que o material está vazio, né? Então, não é o que a gente quer. Vamos inserir informação, né, para esse elemento aqui que é extremamente importante para a construção do nosso projeto. Como que a gente faz isso? Bicuda, Oi? licença. Acabaram de mandar que a pessoa se perdeu na parte de onde colocar os pontos. Uhum. Não, tranquilo. O Revit já voltou? Ou tá travado ainda? Boa, boa. Tá. Basicamente, deixa eu editar aqui de novo a superfície. Inclusive, deixa eu dar só um Ctrl Z. Eu tô, né, no modo da edição já de novo. Para colocar, clica aqui em criar da importação. Clica em selecionar a instância da importação. E aí clica no DWG que está aqui embaixo mesmo. É só passar o mouse mesmo no arquivo DWG que está aqui e clicar nele. Aí vai abrir essa janelinha aqui. Aí aqui estão todos os layers, né, que estão do CAD, né? Então, tem layer de bloco, o layer da porta, janela, enfim. A gente não quer nada disso, né? Então,
desmarca tudo, pode clicar aqui em marcar nenhum, seleciona só o curva de nível, que é o interesse nosso, e dá um OK. Aí ele deu o avisinho aqui que eu comentei, e criou todos os pontos de acordo com a curva de nível, né, que a gente tinha do CAD. E aí ele vem com esse pequeno problema, que eu também que eu acabei comentando. E aí, para consertar esse problema, né, você pode ver aqui, deixa eu até dar uma aproximada, se eu passar o mouse em cima, ele fica um pouco azulzinho, né, aqui, ó. Mas tem um ponto aqui, né, e aí, para acabar com esse problema, é só a gente selecionar esse ponto e deletar. Aí, beleza, a gente tem o nosso terreninho. Deu certo? Boa, boa. Fechou. Aí vou dar um concluir aqui. Beleza. Para colocar o material, vamos clicar aqui em gerenciar, aqui em cima, e aqui na esquerda a gente tem um menu de materiais. Pode clicar nele. Tá carregando aqui. Nossa. Aí, carregou. Abriu uma janelinha nova, né? Nessa janela estão todos os materiais que a gente já tem que veio junto com esse template, né? Então, diferentes templates vão vir provavelmente aí diferentes materiais também. Para criar um novo, ali embaixo, do lado da pasta, tem uma bolinha com mais. Cliquem nela e cliquem em criar novo material. Aí, ó, o material que a gente criou está escrito padrão novo material, né? E aí, se a gente for ver aqui na direita, a gente tem 3 abinhas também, que a gente pode fazer modificações. Então, a gente pode colocar nome, descrição, comentário, enfim, um monte de coisa, né, que tudo tem a ver com inserir informação nesse material, né, que é aquilo que a gente está falando de BIM, etc e tal. Então, quanto mais informação você insere, melhor, né, melhor vai ser para o seu projeto e para a sua construção. Para o nosso caso, vamos colocar aqui o nome de grama. Para a classe, tá como genérico, se a gente abrir aqui, né, clicando aqui na direita para ver as opções, a gente consegue colocar uma classe terra. E beleza, assim, seria interessante a gente preencher o máximo que a gente pode preencher, mas para a situação agora, vamos colocar só esses dois. Se a gente for do lado que é gráficos, aqui a gente consegue mudar a cor desse material, como que ele é representado, como que ele é representado no corte, em superfície, enfim, diversas opções diferentes aí que a gente também não vai mexer. Vamos aqui em aparência, e aí na aparência o que acontece? A gente vai dar para o nosso material, de fato, o que ele parece mesmo. Assim. Então, inclusive tem até uma opção aqui muito interessante que a gente consegue inserir uma foto. Por exemplo, se eu tirar a foto da minha parede, eu consigo inserir essa foto aqui e ele já coleta qual que é a cor, tudo certinho e coloca o nosso material. Só que para esse caso em específico, se a gente clicar ali na direita, bem na linha mesmo onde está do genérico, lá na extrema direita, tem 2 arquivos com setas, assim, né? Do lado tem duas folhas em branco. Se você passar o mouse em cima, está escrito substituir esse recurso. Clica nele. Aí aqui vai abrir uma biblioteca gigantesca do Revit com todas as aparências de materiais que a gente tem. Aí vai ter um menuzinho, uma opçãozinha de procurar ali em cima. Escreva um grama. E aí dá um enterzinho e beleza. Essas são todas as opções que a própria biblioteca do Revit fornece, tá, gente? E aí, selecionem aqui para vocês gostarem, assim, e tanto faz, eu vou selecionar essa aqui, a grama bermuda, e aí para fazer com que ela seja inserida no modelo, na hora que você passa o mouse em cima do material, ali em cima tem 2 setas, né? Essas 2 setas, é só clicar nela, na hora que você clicou nessas 2 setas, se você bater o olho aqui, já preencheu a nossa aparência. Beleza? Aí preenchido, pode fechar aqui o navegador do recurso. A última coisa que tem que fazer é voltar aqui para a aba de gráficos, que está do lado de aparência. E em sombreamento ali, a gente tem que habilitar essa opção de utilizar a aparência de renderização. O que significa isso? Basicamente, a gente está falando para ele usar esse padrão de cores, né, essa aparência que a gente inseriu, no modelo agora, né, no 3D, na Vista 3D, no modelo de forma geral, que é para esse material. E pronto, gente, a gente tem nosso material grama criado. Né? Todo mundo conseguiu criar? Deu algum problema?
Tá, beleza. Para inserir esse material no nosso terreno, só clicar no terreno. Aí aqui na esquerda, no material mesmo, vocês vão ver que está por categoria. Então, por padrão mesmo, ele vem com esse nome. Significa que está sem material, basicamente. Para inserir, quando a gente clica nesse sem categoria, vocês podem perceber que aparece 3 pontinhos ali na direita, né? Se vocês clicarem nesses 3 pontinhos, vai abrir o menu, né, de materiais que a gente estava agora há pouco, né? E aí, é só a gente selecionar o material grama que a gente criou, vou dar um OK, e aqui está a nossa grama, nosso terreno com o material que a gente criou. Beleza? Todo mundo conseguiu, gente? Deu tudo certo? O meu não ficou azul. Não ficou azul? A hora que você clica, que fica aquele azul, para colocar material. Isso. Ah, tá. Esse aqui, provavelmente é porque você deve ter selecionado alguma outra coisa. Tenta mudar um pouco a posição da vista, tudo. Deixar alguma outra coisa, e aí tenta passar o mouse certinho no terreno, e aí clica, porque para selecionar o terreno mesmo, tem que ficar inteiro azul assim. Para ver se você selecionou, você pode vir aqui na esquerdinha também, vai estar escrito topografia no elemento que você selecionar. Agora deu certo. Deu bom? Boa. Fechou, gente. Ó, já bateu o tempo, seria interessante a gente continuar amanhã, que agora a gente entraria na parte de ajuste do terreno, onde a gente vai criar a plataforma, ajustar ele certinho e tudo, e é um conteúdo um pouco demorado também, um pouco sensível, assim, que é bem importante pra prestar atenção. Então, acho melhor a gente continuar amanhã, pode ser? Pode sim. Sim. Fechou? Tá, gente, eu vou salvar aqui então o modelo. A gente fornece também esse arquivo, caso alguém não tenha. Se alguém ficou com alguma dúvida, tudo, avisa a gente, tá? Não tem problema. Do que puder também, tirar dúvida durante a tarde, não tem problema, a gente tira. Mas é basicamente isso, gente. Aí amanhã a gente continua. Bom, então agora, encerrando o curso de hoje, gostaria de agradecer novamente a presença de todos aqueles que se mantiveram conectados durante o curso, agradecer também toda a comissão organizadora e também agradecer, né, o Gabriel e o André pela disposição e atenção dada para ministrar esse curso. E antes da gente se despedir, eu gostaria de reforçar algumas coisas. Assim que disponível, será disponibilizada a gravação do dia de hoje no Drive, em que também se encontra o material utilizado. Relembro que o certificado será emitido apenas com a presença mínima de 75% e com as respostas nos 2 formulários de feedback, que serão repassados amanhã e no dia 9. Por fim, retornaremos amanhã para o segundo dia de curso, no mesmo horário, das 19 às 21 horas. Ressalvo que semana que vem o curso ocorrerá nos dias 8 e 9. Para isso, fique atento ao cronograma. Muito obrigado a todos, conto com a participação de vocês amanhã e boa noite. Valeu, gente. Tchau, até amanhã.